Para você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos, vamos para a segunda edição do podcast O Aqui Se Fala de Futebol. E hoje um convidado especial. Esse cara jogou bola, foi dirigente, agora trabalha com tudo, é comentarista esportivo, trabalha em TV, professor, coaching, mexe com escolinha de futebol e é o cara da Fórmula 1. Paulo Giamelli, prazer ter você aqui, meu querido. Fala. Obrigado por ter aceito o convite, participar aqui dessa segunda edição do podcast O Aqui Se Fala de Futebol. Tudo bem com você, Giamelli? Beleza, é um prazer. Obrigado pelo convite aí. Tá aqui é aquele negócio, né, cara? A gente que gosta do esporte, que tá, né, no esporte, principalmente futebol, quando tem um convite para falar de futebol, a gente aceita logo, né? Muito bom, muito bom. É, por isso o nome, né? Aqui Se Fala de Futebol. Poderia ser Aqui Se Fala. Já entrevistei o Giamelli umas 2 ou 3 vezes no canal Aqui Se Fala de Santos. Fizemos live na pandemia, aquela coisa, né? Aquela história toda. Mas hoje um assunto é diferente. Eu quero começar por um assunto bem novo, né? Pelo menos para mim, eu fiquei sabendo recentemente, porque eu vi um post seu no Instagram, você falando sobre o coach de futebol, né? Que hoje a moda hoje é coach para tudo, né? Enfim, e o coach para futebol. Queria que você explicasse o que significa isso, o que é o coach de futebol, se é um psicólogo, se não é, o que é, o que diferencia, e a gente entrar um pouco nesse detalhe, porque parece que você está escrevendo até livro a respeito disso, cara. Conta pra gente um pouquinho disso aí, como é que é o Giamelli coach de futebol? Bom, eu acho que a primeira coisa é explicar, né? O coach do futebol, o psicólogo, a psicologia esportiva, tem muita confusão. Eu acho que foi introduzido até a nomenclatura, né? Porque o coach é o treinador, né? Sim. É o treinador quem o head coach, é o treinador principal e tudo. Então, o coaching, acho que já a nomenclatura já não acertou muito, né, aqui no Brasil. O coach é um tutor, é um professor, é um auxiliar, é um ajudante, é uma pessoa que está junto, né, com o atleta, né? No nosso caso, é o caso do atleta, né? Então, o que é o coach? O coach não é... Eu não sou psicólogo, eu não tenho formação de psicólogo. A gente trabalha junto com psicólogos do esporte, né? A gente até agora, você tocou nesse assunto, eu estou lá na Conmebol já há uns 5, 6 anos já na Conmebol dando cursos para treinadores, curso para o futebol feminino, curso de gestão de equipe, de formação de grupos, de como gerenciar um grupo, o relacionamento com os pais, o relacionamento com a imprensa, o relacionamento com a comissão técnica e tal. E a gente está criando agora um curso de coaching esportivo na Conmebol e quem está coordenando, eu estou coordenando esse curso junto com o Pablo, que é o psicólogo do River Plate, há muito tempo. Bacana. Então, muita gente confunde, né? O que é coach e tal? Porque ficou uma coisa muito aberta, né? Tem coach para emagrecer, tem coach financeiro, tem coach para cachorro, tem coach para tudo, né? E como tudo, né? Como todas as profissões, teve muita gente que fez muita coisa boa e tem muita gente que fez muita coisa que também não foi tão boa, né? Então fica um negócio meio mistificado, assim, o coaching é aquele negócio que o cara vem, abraça a árvore, vê unicórnio cor-de-rosa voando e que a vida, se ele pensar que vai dar tudo certo, a coisa dá tudo certo. Não é nada disso, né? Então o coaching é uma parte do estudo mental, emocional do esporte, né? Então que eu acho que hoje, cada vez mais a gente vê o lado técnico, né? Que está sempre treinado, o lado tático, que cada vez mais tem analista de desempenho, tem estudo do adversário, estudo do seu time, tem movimento, enfim. E o físico está muito desenvolvido, né? No futebol, principalmente, o técnico, o tático e o físico está muito desenvolvido. Mas eu acho que o lado mental, o lado emocional do atleta é o que faz a diferença. Porque se ele não estiver bem mentalmente, com confiança, tranquilo para poder... O lado técnico, tático e o físico não funciona. Né? Então, o coaching esportivo, ele junta isso, né? Junta a parceria com os psicólogos, junta a parceria com os membros da comissão técnica, junta com, que nem no meu caso, a experiência que eu tive como jogador, a experiência que eu tive como gestor e as técnicas de coaching. Então, é multifuncional, é multidisciplinar, é multifuncional o coaching esportivo. E eu acho que é fundamental hoje. Hoje eu acho que é fundamental. A gente viu agora as Olimpíadas aí, os atletas que muita gente não dava como favorito e os caras foram lá e ganharam ouro. Por que é isso? Porque o cara tem uma preparação mental, tem um psicólogo por trás, tem um coach, tem a parte preocupada do cidadão, de como ele está, a parte espiritual.
E a gente fala, que nem no coach, no curso a gente fala, a parte espiritual não é a parte da religião, não é a religião, é a parte espiritual, a parte de tranquilidade do cara, dele, de ter o seu momento de paz, o seu momento de se conhecer, né? Então, eu vejo que o coach esportivo, ele é a pessoa, né, do coach, é o próximo membro da comissão técnica, né? Que nem antigamente a comissão técnica era o preparador físico, o técnico e o preparador de goleiro. E tinha um auxiliar, né? Eram esses 4 caras. E o massagista que fazia, que tava junto. Mas o massagista era do clube, o médico era do clube. Então, quando o técnico saía de um time, ele ia para outro time, ele levava o auxiliar técnico, que era o cara de confiança dele, o preparador físico e o preparador de goleiro. Hoje a comissão técnica, você tem a nutricionista, você tem o fisiologista, você tem o psicólogo, você tem o pessoal da análise de desempenho, você tem o pessoal da imprensa, você tem o pessoal... Enfim, o futebol, como virou um negócio tão grande, ele precisa de gente grande, ele precisa de evoluir que nem a gente está evoluindo, e eu acho que o coach é isso. E para resumir, o que é o coach? É você traçar uma meta, né? Você está num ponto A, você quer chegar no ponto B, e você tem esse percurso para fazer. Então é você conversar com o atleta, de onde ele quer chegar, como ele quer chegar, os recursos que ele tem. E é muito legal, cara. Eu falo para todo mundo, quando eu vou começar, né, um trabalho com alguém, porque eu já fiz golfista, maratonista, lutador de MMA, jogador de futebol, técnico de futebol, nadador, tenista, né? A gente vê que o esporte individual você tem um melhor resultado, né? Porque já fala, né, individual, sim, então o cara tá ali. E o coach é você fazer perguntas, cara, você fazer perguntas e botar, né, dúvidas e ajudar na solução. Não é que você dá o caminho, você busca no atleta o caminho dele. Ele que tem que achar. Claro, e daí com técnicas, com estudo, com tudo que a gente tem, a gente vai buscando e vai levando ele, né, a encontrar o caminho dele. E por que a Conmebol, né, e não talvez a CBF tenha iniciado esse projeto, e por que a Conmebol? Como que foi isso aí? Foi um entendimento que vocês pessoalmente tiveram, você e o rapaz do River Plate? Ou foi a Conmebol, foi um convite deles? Como que foi que surgiu essa ideia? Não, é legal essa pergunta porque eu cheguei na Conmebol porque eu dava aula na CBF Academy. Sim. Né? Tinha a CBF Academy, e daí tinha o professor Oswaldo e o professor Maurício Marques, né, que eram os coordenadores lá. E eu fui fazer o curso de treinador. Eu fui fazer a licença B de treinador. E daí, lá em Teresópolis, né, lá na chácara, começamos a fazer o curso e tal. Daí no final, a gente pegou uma amizade boa. Ele fez o meu trabalho de final do curso lá, foi muito legal. Ele falou, pô, Jamel, você não quer vir dar uma palestra? Porque eu já tinha esse lado. Eu tinha acabado de sair do Santos como gerente. Daí eu comecei a trabalhar nessa 2011, parte... Por aí? 2010? Foi 2010, 2011. E daí eu fui fazer o curso de treinador, porque eu queria ter esse lado do treinador, né? Eu falei, quem sabe eu posso trabalhar com treinador? E daí eles me convidaram para fazer uma palestra sobre gestão de carreira, coaching e planejamento de elenco, de grupo, que era o que eu estava fazendo como gestor, né? Que eu estava lá no Barueri, depois no Coritiba e depois no Santos. E daí eu fiz a palestra, eles gostaram, os alunos gostaram, então eles começaram a me chamar para fazer como professor na CBF Academy. E daí eu fiquei lá uns 3, 4 anos dando aula para todos esses treinadores que estão aqui hoje, eu dei aula, né? Então era muito legal, porque muita gente que jogou comigo, né? Muita gente que nem os treinadores da Série A e Série B, dos 40 clubes, 15 praticamente. Caramba! De cada série faziam um curso no final do ano, e eu dava aula com os caras. Então tinha um relacionamento, né? Eu dei aula porque a gente estava falando do Santos, o Fábio Carilli. A gente jogou junto, trabalhou junto, e daí eu estava dando aula junto com ele. Nossa. Então foi muito legal. E daí mudou tudo na CBF. A CBF, a gente sabe o que está acontecendo aí, ninguém sabe quem não é impeachment para cá, impeachment para lá. E daí eles tiraram essa turma da CBF Academy, que estava com esses dois professores, o Maurício e o professor Oswaldo, que eram os coordenadores, e chamaram, né, alguns outros professores. Só que eles já saíram da CBF e a Conmebol, claro, viu que era um bom trabalho, chamou para ir para a Conmebol. Então daí eles levaram todo mundo que estava na CBF para a Conmebol. Legal. E daí a Conmebol começou a dar mais estrutura e falou, vamos começar a fazer cursos diferentes. Pô, e um curso que a gente quer fazer é o curso do lado mental do esporte. Tá. Quem que a gente vai chamar? Vamos chamar um psicólogo, vamos chamar um coach, vamos chamar um analista, um psicanalista, vamos começar a chamar gente, né, do lado mental. E a gente começou a fazer, fizemos um grupo, e agora a gente está com um curso aí, deve sair até o final do ano,
E vai ser um curso primeiro, vai ser o primeiro módulo e o segundo módulo vão ser virtuais, mas a ideia é fazer depois presencial, né? Isso. Porque a Conmebol ela é assim, imagina que a Federação Peruana solicita a Conmebol um curso para os 50 treinadores da primeira divisão. Então a Conmebol já tem esse curso. Então vai um preparador físico, vai um treinador, vai um fisiologista, vai um nutricionista, vai um coach. E a gente faz módulos e dá aula para esses caras da Federação Peruana. Já tem um curso da Conmebol assim. Daí no outro é a Federação Argentina. Eu já viajei a América do Sul inteiro dando aula assim, falando de gestão e falando de coach. E é muito legal. E agora eles querem incluir um curso, além desse para treinadores, um curso específico de coach. Bacana, bacana. Muito legal. Estou nesse bate-papo aqui com o Paulo Giamelli, ele que é ex-atleta, executivo de futebol, né, trabalha, e agora professor também, né, e coaching esportivo, coach de futebol. Agora, quando você fala de Conmebol, né, que é ela que inicia, que é ela que dá a estrutura para vocês aí e tal, nós estamos falando já dos jogadores profissionais, de clubes profissionais. O atleta, quando ele chega para o clube, ele já tem uma personalidade, ele já chega mais ou menos moldado, que é aquela educação de casa, teoricamente, né? Ou seja, ele chega, muitos não têm, mas que entende que o menino vem ali, família, aquela coisa, uma base estrutural, nem todos têm essa sorte, às vezes já chega com uma base complicada e depois tem aqueles problemas que a gente já sabe, né? Que acontece muitos, que coisa. Você vai falar sobre isso, mas antes, vamos para o minuto 10, que é o minuto do Rei Pelé, e depois eu quero saber de você um pouquinho do Rei Pelé e a gente volta nesse papo aqui com o Giamelli. Tá aí, minuto do Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Ô Giamelli, já vamos para 2 anos, hein, cara, a partida do homem. E você se relacionou com o Pelé, né? O Pelé, você quando esteve no Santos, o Pelé fazia parte da direção do Santos. O que foi o Pelé para você? Fala um pouquinho do Pelé aí, né? Aproveitar que nós mostramos aqui as imagens dele aqui, igual na Vila Belmiro, né? No minuto 10. Fala do Pelé, a gente fica, arrepia, né, cara? Porque o Pelé, primeiro que é o melhor jogador da história, é o maior, e alguém tentar falar, tudo, mas não tem, ele é diferente, que nem o seu Pepe fala, né? Tem o Pelé e o resto tem os outros, não dá para comparar, né? E eu tive a felicidade de estar com ele próximo, né? 2 vezes, né? Porque quando eu estava em 95, 96 como jogador, o Edinho era o goleiro, né? Sim. E além da relação do Santos, do Pelé, tudo, tinha o filho dele, né? Então ele ia nos treinos, a gente ficava junto ali, depois do treino ficava batendo papo. Imagina no vestiário, né? O Pelé, você bateu um papo com o Pelé depois do vestiário, o privilégio que era pra gente, né? Ele treinava com você de vez em quando? De vez em quando ele tava bem ainda, ele tava lá... Ele tinha 50, né, na época, é verdade, 50 na época. E ele ia lá, ele ia no CT, ele ia nos treinos, né, porque não tinha CT, ele ia lá na Vila e tava com a gente, né, cara. E era um cara sensacional, cara, porque você via assim, o Pelé, a primeira vez que eu vi o Pelé foi no escritório do seu Juan Figuer. E o seu Juan Figuer, quando eu saí do Santos, o seu Juan Figuer começou a ser meu empresário e tudo, né. E eu tava no escritório dele e escutei uma voz, né? Sei lá, entende, não sei o quê. Eu falei, cara, o cara... parecia um trovão, né? Tem alguém que tá imitando o Pelé aí na sala do lado, tá imitando o Pelé. Daí o seu Juan chegou uma hora e falou assim, vem cá que eu quero te apresentar uma pessoa, né? Chamou você? Me chamou, né? Porque lá no escritório do seu Juan tinha várias salas, né? E daí ele atendia várias pessoas ao mesmo tempo e tal. Daí eu entrei assim, a hora que eu vi o Pelé, que tava sentado, daí ele falou... Não sei, eu falei, pô, o Pelé, falou, e aí, alemão, não sei o quê, no jogo, foi logo que eu cheguei no Santos, né? Caramba!
E daí, cara, eu fiquei paralisado, porque você vê o Pelé, você não sabe se abraça ele, se beija ele, ou você sai correndo, ou se você enfia embaixo da cadeira, você não sabe o que faz, mas é o Pelé, né, que tá ali. Daí ele me abraçou, me cumprimentou, daí a gente ficou conversando, batendo papo, falando de futebol, falando um monte de coisa e tal. E foi a primeira vez. E depois teve, né, todo 95, 96 também, foi legal em 96 também, no começo, na pré-temporada, a gente foi fazer a pré-temporada acho que em Jaguariúna, não sei, no interior, e ele vai na pré-temporada também, né? Bacana. Daí ele tá lá com a gente, comendo com a gente, jantando, no treino e tudo, ele passou um dia lá. E daí no final teve a conversa, não sei o que e tal, ele falou, ó, eu tô aqui também porque a gente aqui, a comissão técnica, tudo, eu não sei se era o Candinho ou... Eu não lembro quem era o treinador, acho que era o Candinho, o treinador na época, em 96, que começou. E daí falou, ó, a gente vai aqui, eu vim aqui porque o Jamel vai ser o capitão do time esse ano, não sei o quê, porque o Galo era o capitão, tinha saído, Sim. né? E daí eu falei, porra, eu esperava que eu ia ser o capitão, porque estava tudo indo, né, nesse sentido e tal. E daí, mas o Pelé falar, né, na frente de todo mundo, Caramba. que você vai ser o capitão, e daí ele chamou, eu fui lá na frente, ele me abraçou e falou, ó, isso aqui vai ser a faixa de capitão, você vai usar, não sei o quê. Então foi muito legal. E depois, né, como em 2009, né, 2010, com aquele time do Neymar, do Ganso, Sim. tudo, do Dorival, e a gente ficou muito mais próximo também, porque o Edinho também fazia parte da comissão técnica, e aí eu já não era mais jogador, né, eu já estava como executivo, já estava como diretor, então você já não tinha aquele negócio do dia a dia, do treino e tal, você podia ficar fora do campo, conversar e tal. Curtia mais um pouco ali a presença E ele ia dele. muito, cara, ele ia muito, né, a gente... Naquela época, acho que aquele ano foi demais pro Santos, né? Porque conseguiu juntar o Pelé, o melhor do mundo, o Falcão, o melhor do mundo, Sim, a Marta, melhor do mundo, e o Neymar, que só não foi melhor do mundo porque não foi. Mas naquele momento talvez era o melhor jogador do mundo. Estava jogando em 2010, o que o Neymar jogou foi brincadeira. Sim. E a gente tinha esse contato com ele e ele convidava a gente, né? A gente foi acho que umas 2 vezes na casa dele, que ele tinha casa dele lá no Guarujá, para fazer um churrasco, né? Daí a comissão, o Dorival, o Ivan, o pessoal todo, né, da comissão, o Barbiroto, e todo mundo que tava ali, o Marcelo Martelotti. Certo. A gente ia na casa dele, e a primeira vez que eu fui, cara, você vai assim, você vai na casa do Pelé, né? Você fala assim, eu vou de terno e gravata, eu vou de fraque, como você vai vestir na casa do Pelé num churrasco? Sim. E daí a gente chegou, eu fui com a minha esposa, e o meu enteado, ele tinha uns 3, 4 anos na época, levamos ele lá, era a mesma idade das filhas do Edinho. Certo. Mais ou menos equilibrado. E daí a hora que eu chego na casa do Pelé, né, você toca a campainha, um condomínio, chega a campainha, eu falei, vai ter alguém aqui que vai abrir a porta e vai levar a gente. Não, aparece o Pelé de short, sem camisa, com um pano de prato no ombro. Ô, você demorou, entra aí, já estamos comendo aqui, não sei o que e tal. Eu falei, cara, o Pelé abriu a porta, mas com o pano de prato aqui, com a faca. Isso, cara. E daí a gente foi lá na casa dele, a casa dele é legal, tinha piscina e tem uma churrasqueira, daí a molecada foi assistir o filme, tal. E daí ele fez pipoca pro meu enteado, deu pipoca pras netas dele, ia assistindo o filme lá. E ele fazia churrasco pra gente, cara. Ele que tava, né? E aí, claro, daí você começa a brincar e não sei o que, fala, pô, Pelé, caramba, capricha aí, a picanha tá sem sal, cara. Pô, você jogava bem, mas churrasqueiro você é ruim. Sacaneando, assim, de brincadeira, e ele super na boa com a gente, servindo a gente, depois voltou. E eu só sinto isso, né, cara, da gente não ter, que nem hoje, de tirar uma foto, de ter esses momentos, gravar. A gente ficou lá, cara, e era uma coisa tão natural assim, que você não precisava... Chegou uma hora que não era mais o Pelé, era o pai do Edinho. Era o Edson, né? É o Edson que tava lá. E normal, daí sentava, quer mais uma cervejinha, quer não sei o quê, tal, pô, Dorival, não sei o quê, pô, Jamel, caramba, não sei o que lá, pá. Daí eu falei, você não jogava nada, cara. Pô, aquele gol que você perdeu contra o Uruguai lá, você driblou, agora chutou pra fora, meu. Chuta pra fora, eu chuto também. Sabe, é um negócio muito louco, né, assim. E a gente naquele momento, né, eu acho que a gente não... E ele, claro que sabia, todo mundo sabe o tamanho dele e tudo. Mas o que me marcou nesse dia, que a gente foi e tal, daí a gente foi embora. Passamos lá uma noite demais, e depois a gente voltou, outros churrascos e tal. Mas daí a gente tava indo embora, o meu enteado, o João, tinha 3, 4 anos, e nem imaginava quem era o Pelé. Sim. Ele nem mais, um menino de 3 anos não sabia nem onde ele estava, né, tal. Sim. E daí a gente estava indo embora, quase pegando a balsa para voltar para Santos do Guarujá, daí tem um outdoor gigante. E tá o Pelé fazendo anúncio não sei, de um empreendimento de imóvel, sei lá no que era.
Daí o meu enteado João olhou e falou assim, ó aquele tio que fez pipoca pra mim, tá ali na coisa e tal. E eu olhei pra minha mulher e falei assim, cara, com a inocência dele, fala assim, era o Pelé que fez pipoca pra ele. Só isso. Cara. Daí ele viu e falou, bom, aquele tio lá, aquele tio que fez pipoca pra mim, aquele tio legal lá, que ficou indo no filme com a gente. Então eu falei, não era nada mais. Hoje ele tem 18 anos, né? Eu conto essa história pra ele não lembra. Daí eu conto essa história pra ele e falo assim, porra, era o Pelé, né? E eu não sabia onde que eu tava, né? Mas ele era assim, cara. Sim, criança. E eu falo, né, cara, eu acho que o Santos na minha vida, e o futebol na minha vida foi uma coisa que se não fosse o futebol, se não fosse o Charles Miller trazer a bola lá sim, sem em dúvida. 1900, cara, a minha vida eu não sei o que eu ia ser. Eu não sei que profissão, que eu sempre gostei de ler e tudo, eu podia ser um advogado, ou podia trabalhar de motorista de ônibus, ou podia trabalhar, que nem meu pai foi, de trabalhar de administrativo, qualquer coisa, né? Mas o que o futebol deu, e daí deu essas histórias, né, cara? De jogar no Santos, de conhecer o Pelé, de conhecer o mundo inteiro, de viver as coisas que eu vivi, jogar na seleção brasileira. Agora, me fala uma coisa, você falou que ele esteve lá em Jaguariúna, né, na pré-temporada, quando ele anunciou você como capitão. Os jogadores, eles entendiam, eles tinham a dimensão do que era aquele homem estar ali no vestiário, ou discursando, ou conversando com vocês ali. Ele cornetava, pô, tem que bater na bola assim, tem que fazer não sei o quê. Como é que era essa relação dele com os atletas do Santos naquela época ali? Não, ele falava sempre, ele falava, quando você for dominar a bola, abre o braço, estufa o peito, domina a bola e tal. Ele falava, né? Sim. Daí, claro, a gente fala, pô, mas para você é fácil, né? Para você é normal. Ele tinha essa... E ele gostava. Eu acho que, eu não lembro se ele estava como ministro já, ou foi... Eu acho que ele estava como ministro. Em 95 ele já era o ministro, alguma coisa ele estava já... Ele foi ministro do Fernando Henrique. Então, foi em 95 ele era ministro. Em 2010 ele já não era mais, não estava com a política. Isso. E eu acho que ele sentia aquele negócio de estar em Brasília, de estar de terno e gravata, ter que fazer o lado Pelé, sim, o lado sim, social. Sim. E eu acho que ele sentia a falta de estar no campo, né? De estar ali no gramado, de estar no vestiário, botar chuteira. Certo. Então ele se realizava, cara. Ele se realizava. Nós, os jogadores, a gente sabia, né? Do tamanho. Fala, pô, é o Pelé, né, cara? Que tá aqui. Não é qualquer um, né? É o melhor de todos, é o maior de todos que tá aqui. Então a gente... Talvez no momento, eu também, né? Não tinha a noção do privilégio que era. Sim. Hoje eu falo assim, puta, eu podia ter valorizado mais, perguntado mais pra ele, tá mais perto ali, fala, pô, e aí, quando você jogou em tal lugar, e o cara te fez isso, o que você faria, não sei o quê, pá. Mas é demais, cara. É que tem algumas pessoas, né, que você chega perto delas, é diferente, né? O Pelé é uma dessas, né? Sim. O Pelé, você chega perto dele, é o que eu falei, cara, depois você começa a se acostumar um pouco, mas no começo você não sabe o que você faz, cara. Eu vi uma entrevista uma vez do Joel Santana, papai Joel, que ele foi técnico da Seleção 1 da África do Sul. E ele teve a oportunidade de encontrar com Mandela. E é mais ou menos isso que você falou, que quando chegou, hoje você vai encontrar com o Mandela, Mandela quer te conhecer. Aí ele falou, caramba, né? Very good, né? Aquela brincando e tal, falou, meu Deus, né? Quando ele chegou assim, disse que ele não sabia o que ele fazia, se ele encostava, se ele chorava, se ele abraçava o homem, porque diz que é uma pessoa diferente, né? É um cara iluminado, esses caras, né? Um cara... Esses caras assim, eles têm uma aura diferente, né? Têm uma energia diferente. Eles não precisam fazer nada, né? Quem Pelé, Mandela, Ayrton Senna, A presença do cara ali Você vê o cara ali, você já... A atmosfera muda, né? A gente teve uma vez, o São Paulo, a gente foi fazer uma excursão em Santiago de Compostela, jogar um campeonato, e tava o Rei Charles. O Rei Charles fez um show depois do jogo, ele fazia um show porque era o aniversário da cidade, lá em Santiago de Compostela, que tem o Caminho de Santiago, aquele negócio todo. E coincidia com a inauguração do campo, o Compostela estava subindo para a primeira, e nós fomos jogar lá, a gente foi campeão. O São Paulo foi campeão, ganhou do Penharol, ganhou do Compostela. O Guilherme, que foi centroavante depois, fez um monte de gol, o Toninho Cerezo estava lá, enfim. E aconteceu isso também, cara. A gente, no aeroporto, vindo embora de Santiago para Madrid, a gente chegou na sala tava o Rei Charles, né, cara? Daí você fica naquela ainda, ele que é cego ainda, você fica naquela mais ainda. Você fala, putz, eu vou invadir a área do cara, não sei o quê. Mas essas pessoas, tem várias dessas pessoas aí que você vê que eles não precisam fazer nada, que você já fica meio baratinado aí de estar perto deles, né? Agora, voltando ao assunto do coach aqui, a gente estava falando,
o menino, ele tem aquela, né, ele vem com uma estrutura já familiar, aquela coisa, ele chega no clube de uma forma. O coach e a psicologia, mas o coach de futebol, ele vai moldar alguma coisa nesse menino, nesse atleta, nesse adolescente, ou já tem que ter uma maturidade maior para que se mude molde ou mude alguma coisa, porque ele já tem uma personalidade formada, né? O coaching esportivo, ele não vai moldar o caráter de ninguém, Tá. né? Eu acho que quanto antes você tiver o trabalho de coaching, e o trabalho psicológico é melhor, né? Eu falo, quando eu começo a falar com o pessoal, eu falo assim, olha, eu sei o que eu fui como jogador. Se eu tivesse tido um coach quando eu tinha 20 anos, quando eu comecei no São Paulo, quando eu fui pro Santos, se eu tivesse tido um trabalho de coach, cara, eu acho que eu poderia ter jogado uma Copa do Mundo. Eu poderia ter chegado mais na minha carreira, eu poderia ter jogado em clubes maiores, eu poderia ter tido uma carreira mais longeva, porque eu não tinha essa formação, eu não tive esse cara, esse tutor, que chegou uma hora e falou assim, vem cá, e se você não fizer desse jeito, fizer de outro? Porque o coach é isso, né? O coach é você provocar a pessoa a achar a resposta dela mesmo. Entendi. Não é que eu chego e falo assim, eu fiz isso, deu certo, faz que é legal, que é igual, dá certo. Não é isso, o coach vai chamando. Então quando você é mais novo, você tem uma pessoa que começa a te provocar, porque o coaching, eu falo assim, que ele não é uma coisa que vem de fora para dentro. Não é só conhecimento. Quando você vai na escola, aprende matemática, como você tem que resolver o problema, a história do Brasil, ou geografia e tal, são informações que vêm de fora, que você vai assimilando e tal. O coach não, o coach é de dentro para fora. A gente começa a fazer perguntas, então, você, daqui a 5 anos, como que você quer estar? Eu quero estar assim, assim, mas para você chegar a isso, você precisa do quê? Eu preciso disso, isso. Você está fazendo? Eu tô, mas está fazendo direito? Não, o que você precisa parar de fazer para melhorar? O que você precisa começar a fazer? O que você precisa mudar? Do jeito que você está hoje, você acha que você vai chegar? E daí você começa. Daí o cara começa daí dá aquela gaguejada, fala, você não consegue mentir para você mesmo. Né? Eu posso vir aqui falar um monte de coisa, mentir inventar um monte de coisa, você pode acreditar em mim ou não, você pode falar, esse cara é mentiroso, pode acreditar no que eu estou falando, não. Agora você vai chegar em casa e você vai assim, eu não consigo mentir para mim, eu sei o que eu estou fazendo. Você chega assim, você treinou bem? O cara pode falar, treinei. Ele sabe se ele treinou bem ou não. Ele pode falar para você que treinou bem, mas ele sabe que ele foi mal. Você está treinando legal? Você está fazendo o que o técnico está pedindo? Você está sendo um bom profissional? Tô. Então, mas o que você acha que você pode melhorar? O que você pode mudar para ser melhor? Por que você não vai para a seleção? Não sei. Então, começa a descobrir. Por que você não é titular do time? Por que o cara não te levou convocado? E isso vai criando, né, uma casca maior, né? Que é o que eu falei. Eu não tive ninguém que falou isso para mim. Né? Chegou uma proposta, Jamel, você vai sair do Santos, você vai para o Japão. Não tive ninguém que chegou para mim, mas você sabe o que você vai encontrar no Japão? Você sabe o que você vai ter se você ficar no Santos? Temperatura aqui no Japão, você sabe como é que é? Não, vai jogar na neve. Você sabe o que você vai perder se você for? Você sabe o que você vai ganhar? Né? A gente tinha uma ideia. Sim. Mas não teve esse trabalho de realmente ver. Você está consciente de que vai, de que não sei, que pode. Você está sendo um bom companheiro dentro do vestiário. Porque talvez quem fizesse uma parte disso aí fosse o empresário da época, né? Talvez uma parte. Porque o empresário, ele quer a negociação. Claro. Ele quer a negociação porque ele vai ganhar. Né? Não, é assim que funciona. E ele né? quer o bem do jogador também. Sim. Mas ele quer o lado financeiro da coisa. Claro. Eu acho que alguns treinadores foram coaching também, que nem eu tive o Tele Santana. Né? Eu comecei com o Tele Santana no São Paulo. Ele fazia coisa que eu faço hoje como coaching, sem saber que ele era um coach. Né? Porque ele usava algumas técnicas que a gente usa hoje, ele usava pela experiência dele, pela vivência dele e pelo lado de tudo que ele sabia de futebol, mas ele fazia muita coisa de coaching, ele era um coach. Ele chamava os jogadores individualmente para conversar e perguntava, então, por que eu pedi para você fazer uma coisa, por que você não fez? Por causa disso. Então, o que eu posso te ajudar para você fazer? Ele era um cara assim. Então, ele fazia essas técnicas, essas ferramentas de coaching que a gente usa hoje, o Tele já fazia. E vários outros, né, cara? Eu não trabalhei com eles, mas que nem o Filipão, a gente sabe que faz, o Renato Gaúcho, o próprio Dorival, a gente trabalhou junto, o Dorival tinha isso. Eu fiz coaching esportivo com técnicos, né? Então, a gente tem esse lado, tem um cara que eu posso falar, tem alguns que eu não posso falar,
porque é um combinado nosso. Sim, claro. Não fala, beleza e tal. Que nem o Maurício Copertino, que é um cara muito próximo de Santos. O Maurício Grande Copertino, Maurício. que foi muito tempo auxiliar do Luxemburgo. Luxemburgo, foi pra China com ele, nós jogamos juntos. A gente fez coaching esportivo, eu fiz coaching com o Maurício, cara. Na época que ele foi pra China, Bacana. alguns jogadores também. Então, eu entendo que, de tudo que a gente está falando isso hoje, né, o coaching, que eu acho que primeiro que eu acho que tinha que ter uma nomenclatura diferente para não confundir com o treinador, o coach e o treinador, mas o coaching esportivo, ou uma pessoa que mesmo que não seja esse nome de coaching, uma pessoa que cuida da parte mental, tanto do jogador individual como do grupo, né, porque eu acredito que funciona mais o individual do que em grupo, porque em grupo é difícil você estar com todo mundo junto, tá todo mundo na mesma pegada, na mesma energia e tal. Agora o individual é diferente. Por isso que quando a tua pergunta começou, né? Eu acho que quanto mais novo os meninos tiverem um trabalho, eu acho que tem que ser duas partes diferentes. A psicologia esportiva, que é a longo prazo, que eu acho que não funciona no futebol profissional, porque o futebol profissional, quando começa a fazer, o psicólogo ele precisa de tempo. Quando começa o tempo, o treinador já foi mandado embora, o jogador já foi. O campeonato já acabou. Acabou, 4 meses já era, não dá tempo. Agora, quando é da base, que ele pega o menino com 11, 12 anos e vai ficar, esse menino deve ficar no time até os 19, normalmente, aí um trabalho de um psicólogo, de uma assistente social, aí eu acho que é interessante. Agora, o coaching esportivo é muito determinado, fala assim, vamos pegar um coach esportivo com, sei lá, com um jogador tal, o Neymar. O Neymar hoje que ele vai jogar o campeonato saudita e ele quer jogar a Copa de 2026. É começo, meio e fim. É curto. E pá, e focado. E daí dá certo. Né? Então são duas coisas. Eu acho que o coach esportivo e a psicologia esportiva, mas que estão envolvidos todos numa parte que eu ponho que é a parte mental do futebol. Tem espaço para time profissional hoje, sem um psicólogo? O coach, tudo bem, que é uma coisa que acho que vai complementar e é tão importante quanto. Mas tem espaço hoje para clube profissional que não tenha um departamento de psicólogo ali para orientar? Por mais que você fale que, não, precisa de tempo, aquela coisa tal, mas você vê que muitos clubes aí, tem clube que não tem, cara. Eu acho que é uma falta, eu acho que tem que ter um departamento. Eu acho que é aí que é o erro dos clubes. Não é que tem que ter um departamento psicológico, tem que ter o departamento, talvez, mental, o emocional. Certo. Que nem tem o da nutrição, que tá, né, a nutricionista, tá a cozinheira, tá o pessoal da fisiologia e tal. Tem o técnico, né, que é o técnico, o treinador, o auxiliar. Tem o tático, que é o pessoal da assessoria de análise de desempenho, de ver jogo, de mostrar para o jogador como tem que fazer, o técnico, fazer recortes do jogo e mostrar. Eu acho que tinha que ter um lado mental dos clubes. Né? E daí teria que ter um psicólogo, um psicanalista, um coach, pessoas, ex-jogadores, eu acho que é importante também, cara. Porque o ex-jogador, cara, eu não faço coaching financeiro. Tá. Poderia chegar até um ponto e falar, vamos fazer um coaching para ajustar a sua vida financeira. Eu iria fazer, ia ter resultado, mas até a página 2. Porque eu não sou especialista nisso. Claro. Agora, o ex-jogador, o cara que jogou, o cara que trabalhou na gestão, o cara que fez o curso de coaching, o cara que se especializou nisso, ele tem a coisa a mais, cara. É que nem o treinador. Os caras falam assim, o treinador tem que ser um ex-jogador para ser bom treinador? Eu acho que não. Não necessariamente, né? Mas o cara que já foi ex-jogador e se preparou e é bom, ele tem vantagem do que não foi. É claro, cara. Tem a prática, claro. pô. Mas não é que seja necessário. Tem N treinadores excelentes que não jogaram, né? Mas é claro que o ex-jogador uma hora ajuda. Então, eu acho que os clubes erram nisso, cara, nessa parte mental. Hoje, cara, eu tô cada vez mais convencido, Anderley, que a parte mental é o que leva, cara. A parte mental, porque daí eu começo a ver os grandes jogos que eu fiz, eu tava muito bem de cabeça, cara. E daí a coisa funcionava, eu corria mais, eu jogava mais, eu arriscava mais, eu driblava mais, eu fazia mais gol, porque eu tava bem de cabeça. E daí eu vejo assim, puta, aquele jogo que eu fui expulso, ou aquele jogo que eu não joguei bem, então, como que eu tava? Eu falo, puta, eu tava mal, cara, eu não tava centrado, eu não tava focado no jogo, tinha acontecido alguma coisa, eu tava a pé da vida com o treinador, eu tava a pé da vida com alguém do time, eu não tava legal. Então, cada vez mais eu vejo que o lado mental do atleta
é o que conduz o resto. Você toca num ponto aí que é... Às vezes, você tem clubes aí que você tem jogadores que ganham o salário dele, se juntar o clube inteiro, não ganha o que ganha o cara. Um cara mais rodado, aquela coisa, o cara volta, tem cifras astronômicas assim e tal. E esses caras assim, que já são mais rodados, que já têm uma experiência, já joguei não sei aonde, joguei não sei o que e tal, quando chega, ele aceita isso, esse trabalho? Ou ele, que esse cara, não sabe nada, eu já disputei não sei o que, ganhei títulos, que ganhou o quê? O que você já fez? Como que é a aceitação do atleta? Existe uma barreira ou não? O cara aceita de boa assim? Cara, ou você tem que chegar um dirigente lá e dar uma dura? Por isso que eu acho que ainda não deu muito certo o coaching e o psicólogo, o coach, esse lado mental que eu falei, essa área mental do clube, no clube. Porque envolve muita coisa. Agora, o atleta é ele. Certo. A maioria das pessoas, né, dos atletas que eu atendo, o atleta me procura, não é o clube. Às vezes é o empresário do cara, ou às vezes é o pai, ou às vezes é ele mesmo, mas não é o clube. Porque aí entra o que você falou, o cara quando começa a ficar mais experiente, ele vê, ele dá essa importância. Porque ele começa a enxergar isso. Então ele te liga e fala assim, pô, ô Jamel, eu fiquei sabendo que você está fazendo coaching com um atleta, não sei o que, eu queria falar com você. Como que funciona isso? Tá. A primeira coisa que eu chego por cara e falo assim, vem cá, meu, você está disposto a gente fazer uma parceria? Porque se você não acreditar que a gente pode fazer um trabalho bom, não adianta a gente começar. Porque se você não acredita no que a gente vai fazer, você sempre vai colocar uma desculpa, vai colocar uma muletinha ali de, não tá dando certo por causa disso, por causa daquilo e tal. Então, eu vejo que os atletas procuram, porque eles entendem esse lado, que é uma lacuna que o clube não dá. Né? Como tem muito atleta que, agora não, mas antigamente contratava um preparador físico pessoal para treinar mais, porque via que o clube não dava aquilo. Né? Acontece muito, né? Não, muito. É que hoje eu acho que já os clubes grandes... Se a gente falar de Série A e Série B do Brasil, ou falar dos times que jogam as grandes ligas da Europa e tal, já tem isso. Você não precisa mais. Né? Mas era normal de você buscar alguém fora para você fazer alguma coisa. Né? Mas o atleta, quando vai ficando mais experiente, eu vejo que ele começa a enxergar melhor esse lado de que, pô, se eu tiver tudo alinhadinho. Porque antigamente falava assim, eu vou arrumar uma coisa. O jogador tem que pensar em jogar futebol. Daí arrumava alguém que ia lá pagar as contas no banco, que ia ajudar a mulher dele, que ia levar o filho na escola e tal. Mas ficou curto isso. Né? Ficou curto. Hoje já tem os staffs. Hoje a gente vê, cara, que em volta do jogador, o jogador hoje é uma empresa, em volta do jogador tem 10 pessoas trabalhando e tal. Mas eu acho que ainda falta esse lado do mental, do pessoal, né? Esses atletas que ultrapassam a linha do tempo, assim, e atuando ainda em grande estilo, foi o caso do Zé Roberto, que jogou até os 40 anos, o próprio Ricardo Oliveira, que até esses dias estava jogando ainda, né, 2017, 2018, ainda estava atuando. Sim, que são atletas diferenciados, que você vê, pô, um cara que... Antes você via o Cláudio Adão, o Cláudio Adão que jogou até não sei quanto tempo, né? E que era os caras antes com 30 anos paravam de jogar, né? Tava todo arrebentado já, o cara parava de jogar. Mas você pega esses atletas assim, como exemplo, um Zé Roberto, o próprio Ricardo Oliveira e outros atletas aí que ultrapassaram. O Nenê agora. O Nenê, jogadores que ultrapassaram essa barreira do tempo, que era o considerado normal. Esses caras têm um trabalho, você acha que eles têm um entendimento diferente da carreira? Eles abrem a mente com um trabalho desse? Abriram, né, no caso? Eu acho que uma das causas é isso, né? Sim. Né? Do cara, aquele negócio assim, por que você vai parar com 35 anos? Certo. Quem falou isso? Se o cara não liga pra isso, ele vai. E daí quando ele vê, ele tá com 37, ele fala, mas pô, todo mundo para com 35. Ele fala, não, eu não sabia disso, eu passei. Né? Tem esse lado, né? Daí tem no caso do Zé, o caso do Nenê, o caso de vários jogadores que a gente tá vendo ainda jogando aqui, né, no Brasil. Tem o lado da questão das lesões, né? Eu acho que a pior coisa que acontece para um jogador é a lesão. Lesão aí já era. E não tá no script, é uma coisa que não tá no controle dele, acontece. Eu parei de jogar por causa de lesão no joelho. Daí você fala, mas você não se cuidava? Tá, me cuidava. Pô, você não fazia fortalecimento, você não treinava tal. Eu era um dos caras que mais treinava. Eu sempre fui um cara que gostei de treinar e tal. Mas daí é uma coisa que acontece, é uma lesão e acabou. Sim. Por mais que eu me cuidei, não teve jeito. Então, que nem no caso desses jogadores, o cara se cuidou. O cara foi um bom profissional a vida inteira.
o cara tem uma genética boa, o cara tem esse lado mental bom, e daí vai juntando as pecinhas, a roda... A máquina funciona. A máquina funciona, roda do lado bom e aí o cara vai embora, né? Então eu acho que é uma série de fatos que acontecem. Daí tem também a posição que o cara joga, o jeito que o cara joga, se aquele jogador que é muito forte, explosivo e tal, com 30, 31 anos ele já não é mais igual, então ele vai caindo. Agora o cara que é muito técnico, que sabe jogar, que nunca foi um cara que usou muito o físico em primeiro lugar, usou mais a técnica do que o físico, isso ajuda. Entendi. E daí vai somando. E a gente. E uma outra coisa também que eu acho que é fundamental é a evolução da ciência, né? Não só da ciência médica, porque uma lesão de ligamento cruzado, o cara encerrava a carreira nos anos 70. Sim. Hoje o cara opera. Eu operei 2, ligamento cruzado e continuei jogando. Não da mesma forma, mas se fosse na primeira eu já tinha que encerrar minha carreira. Então a medicina esportiva evoluiu, a fisiologia evoluiu, a preparação física evoluiu, os gramados são melhores, as bolas são melhores, a chuteira é melhor, você tem mais estudo dos treinamentos, né, de você fazer um overtraining e te estourar, Sim. de você fazer... Hoje, a maioria do tempo é o treino de prevenção, né? Todo treino hoje começa com prevenção. O cara começa a fazer uma mobilização, o cara vai na academia e tal. A gente não tinha esse treino de prevenção. Já ia pro embate. E aquecimento vai pro jogo. É. Daí mudou. E daí você se machucava, você tinha o treinamento de recuperação. Você não tinha a prevenção. Certo. Né? Então eu acho que também a ciência do futebol, a ciência do esporte melhorou muito. Você tocou num ponto, eu não posso deixar de perguntar isso para você. Você falou em ligamento cruzado. O que mudou depois da primeira cirurgia de ligamento cruzado que você fez como atleta? De um lado eu tive sorte que até os 30 anos, mais ou menos, eu nunca tive uma lesão grave. Certo. Uma pancadinha aqui, tornozelo, uma torçãozinha, alguma... lesão muscular eu nunca tive. Olha só. Que eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue trabalhar. Peso e tudo. De você fortalecer, de você fazer o treino certo, alongar, de você não esticar muito o teu esforço. Porque o esporte de alto rendimento, ele não é saudável. O esporte é saudável. Sim. O esporte é a gente aqui, vamos dar um trotinho aqui na praia, vamos lá no Ibirapuera, vamos pegar a bicicleta, vamos dar uma pedalada, ou vamos jogar um futevôlei, ou vamos juntar com os amigos fazer um futebol. Isso é saudável. Vai preparar para uma maratona para você ver. Não, isso é saudável. Agora, o esporte desse jeito, sim, né? Como sociabilização, recreativo. Não. Agora, o esporte de alto rendimento não, porque você está sempre colocando o seu corpo acima do limite dele. Porque você tem que render, você tem que ser o melhor. E se você não for o melhor, não serve, você tem que ganhar. Então, eu vejo muito isso, né, cara? Um exemplo, acho que claro, são as meninas da ginástica rítmica, artística, né? Artística e tudo. Meu, as meninas têm um corpo... Se você olha pra ela, você fala assim, essa menina é ginasta. Sim. Porque ela já está moldando, desde os 11, 12 anos, está moldando para ser aquela função. Sim. E com 20 anos, meu, já era. Né? A gente fala que o jogador acaba, eu parei de jogar com 33. Mas as meninas da ginástica, com 20 anos, já estão velhas. Ah, sim. Já está fora. E ela tem uma vida inteira pela frente, né? Então, o moldar, o fazer, o alto rendimento é diferente. Então, quando você falou do meu ligamento cruzado, eu até os 30 anos eu não tive nenhum sério. Eu rompi a minha primeira vez lá na Espanha, estava no Zaragoza. E a cirurgia foi um sucesso, minha recuperação foi um sucesso, foi no tempo certo, eu fiquei de 8 a 9 meses, que é outra coisa também, não tem super-homem. Sim. Ligamento cruzado, você tem um protocolo. Ah, mas vamos recuperar rápido, vamos treinar mais, Você pode acelerar. Mas, cara, são 8 meses, no mínimo. Não tem jeito, porque o teu corpo precisa. Sim. Você precisa receber o enxerto, ele precisa cicatrizar, ele precisa consolidar, daí você precisa fortalecer a perna, daí você precisa voltar. Então não tem jeito, né? E eu falo, né, eu operei, eu já nem sei, eu lembro mais, acho que foram 5 vezes o joelho direito e 3 ou 2 o esquerdo. Uma foi ligamento, o resto foi tudo menisco, né? Aquelas artroscopia, que são, parece que é bobeira, porque hoje a ciência é boa, é bobeira. Faz 2 furinhos, limpa lá, tira um pedaço do menisco que está rompido e tal. E eu sempre falei assim, cara, o ligamento cruzado, quando o cara opera o ligamento cruzado, por melhor que tenha dado, por melhor que tenha acontecido, ele perde de 5 a 10% da reação dele, do jeito de jogar, da velocidade de resposta, porque você perde. E se você tem uma idade maior,
Pior Pior ainda. ainda. Se você é mais novo, ainda vai, você consegue se acostumar a jogar e tal. Mas cada lesão, cada operação, você perde alguma coisa, cara. Não tem jeito. Que coisa, hein? Que coisa. Ainda falando do coaching aqui, no Brasil hoje tem algum clube que já está à frente, que já enxergou isso aí como uma necessidade, que trabalha dessa forma já? Não precisa falar o nome, mas tem clubes? Não, eu não sei exatamente o que fazem, Tá. o trabalho que fazem. Mas o Cruzeiro tinha, o Atlético Paranaense tinha um coach lá, Certo. né? Que daí entra o que eu falei, tem que entender o que esse cara tá fazendo lá. Porque eu vejo assim, se me convidassem, eu já tive conversas com clubes para trabalhar como coach. Certo. E a gente não fechou porque eu falei, cara, eu tenho que estar no vestiário. Eu tenho que ser que nem o preparador físico, eu tenho que estar lá. E daí acaba o treino, eu converso com um, converso com outro, vou chamando um, vou chamando o outro, Agora, a gente tem uma salinha, que é o psicólogo. Normalmente é assim, a salinha no cantinho, que é o psicólogo, nem o coach, é o psicólogo. E daí chega o técnico e fala assim, depois do treino passa lá com o psicólogo. O psicólogo nem tá sabendo o que tá acontecendo. Não, né? às vezes até tá. Tá. Mas o técnico chega... Que mensagem que ele passa pro jogador? O técnico fala assim, acho que esse cara não tá bem de cabeça. Né? É que nem você tá no treino, acaba o treino, o treinador fala pra você, fala assim, eu queria que você passasse lá na nutricionista pra conversar com ela. Tô gordo. Exatamente, tô comendo mal, tô gordo, ele tá me vendo pesado. Tô fraco, alguma coisa Então assim. eu acho que falta essa sutileza, né? essa sutileza de chegar e falar... Porque se você tá com o coach lá, o mesmo psicólogo, tá todo dia no vestiário, todo dia no treino, às vezes viaja junto, tá no jogo, tá no antijogo, tá depois do jogo e tal, você acaba ficando uma pessoa comum, uma pessoa normal, mais um do grupo. Que vai ajudar. E daí o jogador se sente à vontade de falar com você. Certo. Ele vai te procurar. Ele vai falar, Jameli, caramba, como que é esse negócio de coaching? Eu queria saber mais. Podemos sair depois de tomar um café? Isso é uma coisa mais natural, não uma coisa impositiva, que chega assim, vai lá e faz e acabou. E o psicólogo vai ficar da meio-dia a 1 com você, com o outro da 1 a 1h30, com o outro da 1h30 às 2, o outro... Eu acho que aí não funciona. Uhum. Isso na UEFA, na Europa, isso já existe? Já é utilizado? Já usam o coach, o trabalho de coaching? Eu conheci o coaching, né, o trabalho de coaching no Zaragoza, quando eu estava no Zaragoza. Caramba. Foi no ano... Eu cheguei no Zaragoza em 97 e saí em 2003, quer dizer. Lá a gente já tinha. Não era forte, era uma coisa mais assim, que tinha uma pessoa que estava lá. Normalmente no começo eram mulheres, porque já vinha desse... A gente tem um negócio também, né, no futebol, esse de a nutricionista, a psicóloga, tem o nutricionista, tem o psicólogo, como tem a preparador física, né? Então, mas normalmente era uma psicóloga que tinha esse lado que começaram a investigar do coaching, que eles entenderam na Europa antes daqui da gente, que o trabalho de psicologia é uma coisa, o trabalho de terapia é outra coisa, o trabalho de coach é outra coisa, e se tem uma pessoa que faz tudo isso, esse é o cara ou essa é a mulher que tem que fazer. E daí a gente tinha esse trabalho de conversar, de fazer o coaching, de procurar entender, mas sempre individualizado. Eu acho que funciona muito o coaching. Você pode ser contratado do clube, mas você tem que ter um trabalho individualizado com cada jogador, com cada treinador. Eu acho que tinha que ter também com o presidente do clube, sim, com o diretor executivo, com o assessor de imprensa. Porque eu acho que o coach serve para tudo, cara. Sim. Porque o coach, no final, ele faz com que você se conheça. Para você se conhecendo bem e sabendo como você é, você começa a entender os outros. E essa é a grande chave do coaching, né? De você se entender, porque você vai assim, eu vou fazer coaching, eu quero ser campeão do mundo. Só que você não é um cara capacitado para ser campeão do mundo, para jogar uma Copa do Mundo. Então não adianta, você vai se frustrar. É. Então você tem que primeiro se conhecer, para depois você buscar um objetivo alcançável, né? Eu quero ser o melhor do mundo, Jameli, eu quero ser o melhor do mundo. Eu sei que eu não vou ser o melhor do mundo, né? A minha capacidade não é para ser o melhor do mundo. Agora, se eu acho que eu quero ser e eu não consigo, eu falo, vou me esforçando. Agora, não, eu quero chegar a jogar num time grande do Brasil. Eu quero chegar na seleção brasileira. Eu falo, eu acho que eu tenho capacidade para isso. É difícil, eu vou ter que trabalhar muito, tal, mas é alcançável. E daí você começa a trabalhar. São muitas coisas, né? São muitas coisas envolvidas nisso aí e tal. Agora, assim, de prático, você tem algum resultado, assim, não precisa citar nome, mas de um atleta que começou a fazer esse trabalho já de coaching
e obteve resultados assim? Cara, tem Que aí, exemplos... que isso aí você deve, o cara quando ele mesmo vai divulgar o trabalho. Fala, cara, você tem que fazer isso aqui, faz isso que você vai... Aí são duas coisas, né? Porque o trabalho ainda do coach é meio que... Não preconceito, mas o cara sabe que fez bem, que foi bom, mas ele prefere não falar que fez. Fica na dele, né? É. Fala, putz. Mas tem exemplos, cara, de cara que consegue... Tem um exemplo bom do golfe. Eu fiz um trabalho com um golfista e ele sempre estava ali, terceiro, quarto, quinto, sexto. Só que todo mundo do golfe no Brasil fala assim, esse cara, ele é o brasileiro que pode chegar no PGA, que pode jogar o circuito mundial. E ele não consegue ganhar os campeonatos. E daí, né, um treinador dele me chamou, conhecia pelo futebol, a gente se conhecia uns amigos em comum, e falou, pô, eu quero que você faça, bate um papo com esse cara aqui. Daí eu fui lá, falei, tal, beleza, conversamos, falei, pô, eu não acredito nesse negócio de coach, eu sou bom, e eu tenho que melhorar a minha técnica, eu tenho que melhorar meu físico, tal, esse negócio da parte mental, eu sou forte, e não tem essa, e não sei o que, e tal. Eu falei, então tá bom, você me dá uma chance? Vamos tentar fazer? Ah, vamos. Beleza, o cara... Daí começamos, a gente começou a conversar, faz uma sessão, faz duas, eu comecei a explicar o que era o coach. Falei, aqui, eu não vim aqui te ensinar nada, cara. A gente veio aqui te conhecer. Por que você não ganha? Primeira pergunta eu falei, por que você não ganha? Todo mundo fala que você é um fenômeno, que você é o melhor brasileiro, e você não chega em primeiro nunca. Daí já ficou meio assim, porque... Começa a doer. Você tem que provocar o cara, né? Não, começa a doer, porque todo mundo batia nas costas dele. Porque choveu hoje, você não ganhou. No quinto buraco, aquela bola que você perdeu. Sabe? Sempre tinha uma coisa, sempre tinha uma muleta. Daí eu falei, mas por que você não ganha? Daí o cara ficou quieto. Eu falei, todo mundo fala que você é bom, que você é o melhor e você não ganha, cara. Tem alguma coisa errada. Onde tá errado? Daí ele começou, daí não sei o que e tal. Bom, resumindo, a gente fez várias sessões, o cara começou a ganhar. E uma das chaves que teve foi que ele era assim, ele era muito bom nas primeiras batidas longe e ele era muito bom no green, né? Que o green que é onde decide, onde que o cara é bom é ali no green, na última atacada. Só que ele tinha uma dificuldade imensa quando caía na areia. Quando caía na areia, a bolinha caía na areia. E o que ele fazia? Ele ficava o dia inteiro treinando sair da bolinha na areia. O dia inteiro treinando sair da bolinha da areia. Daí eu falei pra ele um dia, eu falei assim, vem cá, como que você pode melhorar teu jogo? Ele falou, se eu não meter a bolinha na areia. Eu falei, então treina para não meter a bolinha na areia. Mas daí se ela cair na areia eu sou ruim. Eu falei, mas se ela não cair na areia, você é bom. Você não precisa tirar ela da areia. Começa a treinar isso. Num jogo de 18 buracos, quantas vezes você cai na areia? 3. Se você cair uma, você vai ganhar o jogo? Ele falou, vou. Eu falei, então cara, muda isso. Daí ele começou a treinar isso, o jogo dele subiu, foram um dos pontos, né, que a gente descobriu ali no dia a dia. Certo. Ele falou, cara, ele treinava só sair da areia e ele não melhorava. Foi mudar esse lado. Ele falou, se eu não arriscar tanto, ser mais conservador e a bolinha não ir na areia, eu consigo melhorar meu jogo. Daí o cara foi campeão sul-americano, foi campeão de tudo. E esse é um exemplo rápido, assim, né? E o legal também, cara, é que o coaching esportivo, né, que a gente tá falando, ele melhora a pessoa. Porque você começa a ter reflexão, né? Você começa a ter... Uma das perguntas que eu faço nessas aulas que eu dou, né, na Comebol, alguns cursos, depende do nível, né, de quem tá, é assim, eu acabo a apresentação, depois que eu falei, depois que eles interagiram, tudo, eu acabo a apresentação falando assim, vem cá, como que vai ser o seu discurso na sua festa de 80 anos? Daí o pessoal fica... Tem lá 50 treinadores, né? Caramba. Daí fica um silêncio na sala, né? Daí um levanta a mão e fala assim, eu não sei nem se eu vou chegar. Eu falei, tá certo. Daí um outro lá fala, eu quero chegar cheio de filho e não sei o quê, com meus netos. Eu falei, mas você tá trabalhando isso hoje para chegar lá assim? Casou? Já tá. Um chega assim, não, eu quero chegar com saúde e não sei o quê e tal. Eu falei, mas aí, você tá fumando hoje, você tá bebendo, você tá se alimentando bem? Como é que você tá? Você acha que do jeito que você vive hoje, você vai chegar até os 80? E daí a classe, cara, fica um silêncio, porque é uma pergunta que muitas vezes as pessoas não param para pensar, mas é você mesmo. Como que vai ser o teu discurso na sua festa de 80 anos? Sincera, vou na primeira resposta, não sei se eu chego, cara. Então, e daí tem os que falam assim, não, eu não quero chegar nos 80 anos, porque eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer tudo, e se eu viver até os 60 bem, que se dane. Eu falei, cara, você tá certo. Porque para você serve isso, para o outro não serve.
Por isso que o coach é individual, né? Cada um tem o seu jeito. Aliás, se o Santos continuar jogando do jeito que ele tá jogando, acho que eu não chego nos 60, cara. É isso aí, cara. Mas tem que mudar, tem que mudar. Tem que mudar. Poxa, interessante. Eu tô conversando aqui com o Jameli, Paulo Jameli, ex-atleta, dirigente de futebol, e tá falando sobre o coaching esportivo, coach de futebol. Bacana. Você tá escrevendo um livro, né? Tô. Isso foi legal também, porque que é legal que, cara, eu vejo que é que nem o futebol, né? Que você começa lá no... Antigamente era o dente de leite, né? Leite. Agora é o sub-7, sub-8, mas era o fraldinha, chupetinha, mamadeira, dente de leite, juvenil, júnior, profissional. Comigo, nesse negócio do coaching e da gestão e do perfil de comportamento das pessoas, começar a estudar como que as pessoas agem, por que os caras... Por que tem grande... Tem um livro legal pro pessoal que quiser, chama O Jogo Interior do Tênis. Jogo interior do tênis. The Winner Game of Tennis. É do Tim Galloway. É o cara que criou o coach. Tá. Né? Nos anos 70 ele era um professor de tênis e ele dava aula para os filhos dos empresários ricos dos Estados Unidos de tênis. Ele tinha uma academia e dava tal. E daí ele começou a perceber o seguinte, que nem sempre os melhores, os mais fortes, os tecnicamente melhores ganhavam. Ele começou a ver que os que eram mentalmente mais fortes ganhavam. Daí ele começou a estudar esses moleques. Ele falou, mas por que esse moleque, ele bate mal na bola, mas ele ganha? O outro que bate direitinho, joga direitinho, perde. Daí ele começou a ver isso. Daí ele começou a entender que os mentalmente mais fortes eram os que conseguiam os melhores resultados. Né? Então, comigo aconteceu isso também do livro. Né? Eu fui lá fazer o curso, gostei, comecei a me aprimorar, comecei a ter mais coisa, fui fazer o curso da CBF como aluno, me chamaram para dar uma palestra, depois virei professor, certo. Daí de professor me chamaram para começar a dar curso, e daí eu chegava nos cursos, eu dava o curso, eu fui dar um curso no Chile, e daí acabou o curso lá, o cara falou assim, mas essa palestra que você deu, essa aula que você deu aqui, é demais, adorei e tal, como que eu sigo isso? Como que eu consigo melhorar? Eu falei, porque eu sempre dava, né, a palestra eu deixava num pendrive e distribuía, liberava para o pessoal copiar, falei, é livre, vocês podem usar e tal. Mas o cara falou, não, você tem que escrever um livro, cara. Você tem que escrever um livro disso, meu. Certo. Porque o que você falou aqui, eu anotei, eu vou ter no pendrive e tal, mas, cara, se você tem um livro, vai ser uma fonte de consulta para mim. Então eu falei, pô, é verdade, né, cara? Porque o pessoal vinha perguntar muita coisa, o pessoal vinha falar, então eu falei, pô, eu vou escrever um livro sobre isso, que daí vai ter o cara vai lá ver o livro, ele vai grifar, ele vai fazer, ele vai... E daí começou essa ideia, eu conversei com a editora na Rua do Sabão, né, uma editora pequena aqui de São Paulo, os caras gostaram da ideia, a gente começou a fazer, eu comecei a escrever, a base do livro é a aula da Conmebol, da CBF primeiro, né, da Conmebol, então a maioria das coisas que eu falo no curso tá no livro, e daí se acrescenta outras coisas, daí vai trazendo assuntos diferentes, né, porque que nem hoje, no livro eu falo também do relacionamento do atleta com as redes sociais, que eu acho que é fundamental hoje. Putz, cara. É fundamental. Eu falo no livro do atleta com a parte de homofobia, de racismo, que ninguém fala. Porque todo mundo fica com o pé atrás de falar, pô, eu posso falar alguma coisa, daí vou ser cancelado, e ninguém fala, mas é uma coisa que está no nosso dia a dia, cara. A gente tem caso de racismo, de homofobia, de xenofobia, todo dia. E eu não vejo ninguém falando nos programas aí. Eu vou em programa, eu participo, né, no Cartão Verde, no Band Esportes e tal. A gente não toca nesse assunto. Eu acho que falta a gente... tá aqui, cara. A gente tá querendo tapar o sol com a peneira. O negócio existe há muito tempo, né? Há muito tempo, agora a gente tá tendo mais casos... Esclarecimento. Mas com mais divulgação, porque sempre teve. Sim. Sempre teve, mas empurravam para baixo do tapete. É. E agora tá tendo a punição, que eu acho que é fundamental. Eu acho que o Vinícius Júnior é um cara que é um marco, porque sempre teve o racismo, sempre teve aquele negócio, deixa pra lá, ou no máximo, isso daí é a cultura do país, ou é a cultura do Brasil, o Brasil escravagista, e mudou, e tal, não sei o quê, e tal. Hoje está sendo punido, cara. No Brasil a gente já tem um outro tema, né, que eu falo também, porque a gente fala que o Brasil é um país racista, a gente é racista. Sim. Só que a gente está anos na frente de muitos países. Anos na frente. Você morou na Europa, você sabe anos como é na que frente, é. Cara. O Brasil, a gente tem um degrau acima, uma vantagem que o racismo aqui é crime. Tem lugar que o racismo não é crime.
Tem lugar que o assédio não é crime, né? O assédio sexual, o assédio moral, aqui no Brasil é crime, cara. Então a gente está na frente. É que a gente fala mal do Brasil porque a gente fala que a gente está aqui. Mas a gente está na frente de muito país europeu. A gente está na frente dos caras. Então fala disso no livro, fala da gestão das pessoas, fala de como você, se conhecendo, você consegue entender o outro. Entendi. Tem essa parte espiritual também de você tentar ser uma melhor pessoa. Aquela frase assim, eu planto o que eu colho, tratar o outro como eu quero ser tratado. Colhe o que planta, na verdade, né? Colhe o que planta, né? O que eu plantar hoje eu vou colher lá na frente. Eu falei ao contrário, né? Isso não dá certo. Isso não tá no livro, não tem né? coach que faça isso ainda, cara. Planta o Mas é muito assim, cara. É um livro. Eu tô tentando, né, fazer um livro assim, gostoso de ler. Não ser uma coisa pesada, muito maçante, mas também não ser uma autobiografia. Não é nada disso. Tá. Não tá contando a minha história. Eu não falo quase em nenhum momento da minha história. Não é uma biografia, não é casos de futebol, não é nada. É um livro que a pessoa vai ler e vai tentar ser uma pessoa melhor. É a ideia, né? A previsão de estar no... Cara, final do ano, meu. Eu tô tentando ver, pra gente ver o calendário, eu tô vendo direitinho, que eu falei, né? O meu sonho era conseguir lançar esse livro no Museu do Futebol. Olha que bacana. No Pacaembu, no dia 25 de janeiro, final da Taça São Paulo. Putz, seria Porque pra mim a Taça São Paulo foi... Sim. A minha história, né? Começa com a Taça São Paulo, eu sou paulistano, tive grandes vitórias e grandes derrotas no Pacaembu. Sim. Né? Então seria um negócio demais lançar no Museu do Futebol e perto da final da Copa São Paulo, né? Que bacana. Poxa, convida a gente, viu? Por favor, aí, para esse lançamento aí. Ô, Jameli, que bacana, cara. Muito legal. Um tema muito importante de se divulgar e falar. Quando eu vi, cara, eu falei, pô, tava fazendo, separando, né, os nomes para entrevistar, para convidar para entrevistar aqui. Falei, bom, não posso ficar muito... Mas aí eu vi você falando sobre coach, falei, meu, é um tema importantíssimo isso aqui, porque... Cara, hoje, é o que eu penso, clube profissional hoje que não tiver psicólogo ali, não tiver o coach também, ele tá tapando os olhos aí pra alguma coisa. Aí não sabe por que perde, que os caras, na hora H, o cara dá aquela amarelada no final ali, né? E você vê jogador, às vezes, que tem qualidade técnica. Mas às vezes, na hora da decisão ali, o cara dá uma... Não, cara, eu vejo que... O joelho dá uma bambeada no cara. Mas né? a gente já tá indo por esse lado um pouco de entender que o jogador de futebol, antes de ser jogador de futebol, ele é humano. Sim. Ele é uma pessoa. Mas é uma pessoa diferente, que ganha bem, que tem um tratamento diferente, que tem todos os recursos e tal. Tudo bem, cara. Mas ele é uma pessoa. Então ele tem medo, ele tem apreensão, ele tem estresse, ele fica amargurado, ele fica triste. E com tudo que envolve o jogador e o time e o clube, não sei o quê, ele tem que ter um treinamento mental. Cara. Ele tem que ter um treinamento mental. De lidar com a torcida, de lidar com o fracasso. Porque a torcida, hoje você faz 3 gols e não sei o quê, você é o herói, não sei o quê. Daí você vai jogar a final, bate o pênalti e erra, você é o traidor, você é o porcaria que não treina, que não tá nem aí pra ninguém. Então, esses altos e baixos na carreira do atleta é muito complicado, né, cara? Você vê, um cara treina lá 4 anos para fazer a Olimpíada e vai lutar, chega na final e perde a final. Os caras falam, também, o cara é fracassado, amarelou na final. Tá. Pô, o cara treinou 4 anos, cara. O cara é o segundo melhor do mundo. Ele perdeu para um cara que foi melhor que ele e tal. E ele é como um fracassado. Né? Então, o atleta tem que entender isso. Que o segundo não vale. Né? E no futebol, cara, você sabe tanto quanto como eu, é quarta e domingo. Na quarta-feira o time é bom pra caramba, o técnico é fera, escalou bem o time, o centroavante mete gol, é bom. Daí domingo perde, o treinador é burro, escalou mal, o centroavante já tá de sacanagem que quer ir embora, ou não quer não sei o quê. E daí na outra quarta ele ganha de novo, é bom de novo. E isso, cara, com uma pessoa, se ela não tá preparada pra isso, meu, arrebenta com o psicológico do cara. Porque o cara fala, pô, eu sou bom ou sou ruim? Né? E daí ele vai entrar no próximo jogo com medo. Né? Eu não vou dar uma caneta, eu não vou chutar de fora da área. E se eu errar? A gente tem um exemplo, posso falar de carteirinha, porque eu acompanhei o Santos no ano passado, no ano do rebaixamento do Santos. O Santos tinha muitos meninos, tinha Marcos Leonardo, o Ângelo, o David Washington e tal. E o Ângelo teve um jogo
que o Ângelo, você falou de relacionamento com a torcida, que a torcida vaiou ele num jogo lá e ele deu o dedo pra torcida, aquela coisa. E aí criou um clima, porque depois que você amassa, é o que você falou, os caras estão ali apoiando. Mas se você faz alguma coisa, né, desrespeita a torcida, ou desrespeita o clube, aquela coisa assim e tal, às vezes o menino não tem noção, né? Ele tá puto porque os caras estão xingando ele ali, porque ele perdeu um gol, porque não sei o que e tal, e aí o cara revida. Aí parece que entra numa... E foi um tempo pro Ângelo depois voltar, teve que pedir desculpa, não sei o quê. Primeiro que tem o lado, cara, que o torcedor, cara, ele é passional. Totalmente passional. Agora o jogador não pode ser. Sim. Né? O jogador, eu já saí de campo vaiado, já saí aplaudido, já saí sendo carregado e me xingando. E eu ainda brinco com os caras, falei, quando a torcida adversária me xingava era legal pra caramba, porque eu saía bem. Agora o problema é quando a tua torcida te xinga. Aí é complicado. Você tem que estar preparado pra isso. Você não pode responder, você tem que... Cara, é difícil, que nem uma das coisas que a gente fala no livro e na palestra é as interferências externas, né? Você não pode deixar eu ainda falo assim, você não pode dar bola para a torcida, mas generalizando. Porque a torcida te põe lá em cima, e não é porque ela te põe lá em cima que você é bom. Você está jogando muito bem. E nem quando ela começa a te xingar, que você está jogando mal, está fazendo tudo errado. Então a interferência externa é ruim. Ou você pega, você faz uma crítica do Jamel e fala, pô, o Jamel está jogando mal, não sei o quê, papapi, papapá, papapá. E eu sei que eu estou jogando bem. Na minha cabeça, o que eu tinha combinado eu fiz bem. Sim. Eu não posso essa crítica tua me abalar. Eu tenho que escutar a crítica, digerir e falar absorver. Assim, pô, tudo que ele falou, cara, o que ele falou de verdade? Ó, isso aqui ele falou não tá certo. Puta, mas isso aqui ele falou, cara, é doído pra mim, é duro, mas ele falou a verdade, cara. Eu não me empenhei mesmo, ou eu joguei mal. Então a interferência externa, e não vem só da imprensa e da torcida, vem do pai, vem da mulher, vem do irmão, vem do porteiro do prédio, fala, pô, caramba, jogaram mal ontem, hein? Acontece, cara. Sim. Isso não pode interferir na confiança. Você falou do Ângelo. Imagina o jogo depois do que aconteceu, o Ângelo tem que jogar a primeira bola que ele pegou. Você acha que ele ia encarar o cara, tentar dar uma... Não, ele pegou a bola e tocou pra trás. Tocou pra trás e tocou de lado. Opa, a segunda bola tocou pra trás também. Daí a torcida não vaiou, daí começa a tocar pra frente, começa a tentar inventar, daí ele vai ganhar. Agora ele podia ter economizado isso, né? Podia ter ganhado algum tempo por causa disso. Mas é normal do cara, meu. O cara tá xingando, brigou com a torcida, fez o dedo, e o cara falou, você não serve mais pro Santos, não sei o quê. Meu, a primeira bola você acha que o cara vai chutar de fora da área? Ele vai tocar pra alguém, cara. É nosso, é do ser humano isso. Não tem como. E isso é importante, né, no futebol. Aí você ter um jogador mais experiente, até para orientar no vestiário, né? Falou, tem essa, a torcida vai reclamar, não sei o quê, mas você não pode, tem que, né? Então, muitas vezes esse jogador mais velho é um coach, né? Esse jogador mais velho é o cara que chega pro mais novo e fala assim, vem cá, ó, é assim a coisa. E ele vai ser um coach, ele vai ser um tutor, ele vai ser o cara que o moleque vai se apoiar nele. Uhum. Né? Como eu me apoiei também, quando eu estava começando, tinha alguma coisa, eu tive a sorte de começar num time que tinha Toninho Cerezo, Raí, Zete, Cafu, Ronaldão, caramba, que eram o Antônio Carlos Zago, Pintado, que eram os caras que eram referência pra mim. E quando eu tinha alguma coisa, eu chamava os caras e falava, eu não sei o que eu faço. Daí o cara chegava, não, vem comigo. Dentro do campo, se apertar alguma coisa, cola em mim. Na concentração, eu tô com cabeça, não sei o quê. Pensa desse jeito. Esses caras, sem querer, eles eram coach. Tipo, eram coach dos outros. Tipo que você falou do Tele, né? Do Tele. Do Tele, que era um excelente, né, disso tudo aí. Muito bom, cara. Olha, que papo, hein? Que papo isso aqui pra molecada que tá começando aí agora. Você que... Quem que pode procurar esse serviço de coaching e para quem que tá disponível isso, Jamel, hoje? Bom, é o que a gente falou, né, no começo. Eu acho que, como em toda profissão, você tem o bom advogado, o mau advogado, o médico e tal. Eu, né, se pudesse dar um conselho, nem conselho, eu acho que é uma sugestão, né? Eu acho que quem está jogando na base, os meninos, os pais, os empresários, jogador profissional, treinador, começa a ler um pouco. A gente tem muita facilidade hoje. Pega um Google, põe Google, coach esportivo. Vai ter um monte de coisa. Falando que falando que não é, vai ter um monte de besteira, um monte de coisa que você vê que você fala assim,
Eu ponho lá, de vez em quando eu vejo lá, tá aí, não, coaching porque vai fazer você passar numa peneira. Daí eu entro, eu quero ver. Eu falo, não, é porque isso, aquilo e tal. Eu falei, cara, tira. É que nem as fake news. Você tem que ir separando. Certo. Mas a sugestão que eu tenho é busquem alguém, né, que seja um coaching, que seja um psicólogo, que seja alguém credenciado, que tenha um currículo, que tenha uma história, que possa... Chama alguém que já fez com ele alguma coisa para tirar informação. A referência pessoal é fundamental. A referência, mas que trabalhem a parte mental, cara. Eu acho que todo jogador que está começando na base, jogador consagrado, jogador de seleção, tem que ter um acompanhamento na parte mental. Como o cara vai fazer? Se você vai fazer com um psicólogo, com um psicanalista, com um psiquiatra, com um coach, ou com alguém da família, ou com um jogador, um ex-jogador que você tem intimidade, você vai colar no cara. Mas eu acho que todo mundo hoje tem que ter um trabalho mental, porque você não consegue chegar e ficar bem no esporte de alto rendimento, principalmente no futebol, se você não tiver o lado mental muito bem trabalhado. É, importante isso aí. E o Sauditão, como é que tá, cara? Neymar volta a jogar quando? Cara, a gente tá querendo, né? Uma das coisas que eu tô fazendo hoje é comentando jogos, né? Certo. No Band Esportes. Band Esportes. A gente tá comentando o Sauditão lá. E, cara, é um campeonato diferente, né? É um campeonato diferente, porque você vê que 70% dos caras são muito mal tecnicamente, muito baixo, só que os outros 30% são os melhores do mundo. Ou estão entre os melhores do mundo. Aí dá uma equiparada, né? Então, daí você vê o time do Neymar, o time do Benzema, o time do Cristiano Ronaldo. Você vai falar o que desses caras? Os caras são os tops do mundo. Né? É o 10 da seleção do Brasil, é o 10 da seleção de Portugal, é o 10 da seleção da França. São os jogadores mais importantes de cada seleção que estão jogando num campeonato que tem um ritmo totalmente diferente. Né? Agora tem mais torcida, mas alguns jogos tem pouca torcida. Né? Não tem uma visibilidade boa. E é diferente, cara. Eu acho que deve ser acho que deve ser não. É um desafio grande para esses grandes nomes jogarem lá, cara. Porque eles têm que se motivar. Né? Não é... eu vejo assim, né? A gente vai entrar numa outra seara aí da conversa e tal. Eu acho que todo mundo tem uma motivação para fazer alguma coisa na vida. A gente só faz alguma coisa se você tem uma motivação. Claro. Algumas vezes é o salário, algumas vezes é o dinheiro, algumas vezes é o reconhecimento, algumas vezes é a vaidade, né? Algumas vezes é o cara ter mais seguidor no Instagram, algumas vezes é falarem dele, algumas vezes é ele ser conhecido na fazenda, na cidade, ou no estado, ou no país que ele nasceu. Certo. Então a gente sempre tem uma motivação, né, para fazer alguma coisa na nossa vida. E eu vejo com esses caras que não é o dinheiro. Não é o dinheiro, porque se o cara ganha 100 milhões por ano e ganha 120 milhões por ano, é igual. Fogo é a gente que ganha 5 e ganha 6, dá uma baita diferença. O cara ganha 10 e ganha 12, dá uma baita diferença. Agora, o cara ganha 100 milhões de euros e ele ganha 115 milhões de euros. Esses 15, não vai ser o que vai fazer a diferença para ele se motivar. Então eu vejo que eles têm que ter uma cabeça muito forte para eles se motivarem, porque, ó, tô aqui, eu tenho que jogar, eu tenho que dar o meu melhor, porque eu tô jogando o Sauditão, cara. Agora, para esses jogadores que você falou, Cristiano Ronaldo, Benzema, esses outros aí, que são jogadores consagrados, jogadores que já estão na reta final ali da carreira, então para eles tem acho que é uma parte financeira também, o desafio, né, e aí o projeto que foi apresentado para eles e tal. Mas e os jogadores novos? Por exemplo, tem 2 do ex-Santos que foram para lá agora. O Marcos Leonardo, que estava no Benfica e agora foi pro time do Cristiano, né? Eu não sei se é do Cristiano que ele foi. Não, acho que é o Ângelo que foi pro time do Cristiano e o Marcos Leonardo vai pro time do Neymar. Uma coisa assim. Cara, meninos de 20 anos. Você vai pra uma liga aqui, legal. Né? Você vai ganhar dinheiro pra caramba, mas você vai perder ali talvez a melhor fase, que menino de 20 anos é a fase que o cara tem que estar ali no... tem que estar estourando, né? Então, e aí vai para uma competição que o que você falou, né? É um outro nível de competição, mas daí eu vejo que entra, uma das coisas do coaching é assim, qual que é o teu objetivo, cara? Ficar milionário, né? Eu fiquei na dúvida quando eu saí do Santos, que eu tive a proposta para jogar no Japão, porque eu tava indo pra seleção. Sim. Tava no Santos indo pra seleção. Daí eu sabia que se eu fosse pro Japão, eu não ia ser mais convocado. Acabou.
Daí eu fiquei naquela, falei, fico no Santos mais um ano e tento cavar meu lugar na seleção e abro mão da parte financeira ou vou pro Japão e faço uma outra carreira. Daí você pensa nisso, né? Daí eu vejo que esse menino é a mesma coisa. Daí eu fui pro Japão. Abri mão de ir pra seleção, porque eu sabia, no Japão eu tô fora, só que eu ia ganhar 20 vezes mais do que eu ganhava no Santos. É. E depois eu tinha uma possibilidade do Japão ir pra Europa mais fácil do que do Santos ir pra Europa, naquele momento. Né? Porque daí, se eu saísse do Santos, eu ia sair como brasileiro. Se eu fosse pro Japão, eu ia conseguir tirar minha cidadania italiana, e daí entrar como comunitário. Então tinha várias coisas que eu botei na balança e falei, isso eu ganho, isso eu perco. Isso eu ganho, isso eu perco, eu fui. Que nem eu, por esses meninos eu vejo isso também, cara. Os caras vão ganhar muita grana? Vão. Né? Vão conseguir a independência financeira legal, com 23 anos já vão estar tranquilo. Só que, e aí? Você vai escutar falar do Marcos Leonardo? A gente escutava dele até outro dia. Agora só quando vê o Band Esportes. Daí não, daí ele foi pro Benfica, não jogou. Já ninguém fala dele mais. Ninguém fala mais dele, cara. Já era. Ele vai jogar na Arábia Saudita? Putz, ele pode jogar... O Emerson Sheik aconteceu isso, cara. Sim. O Sheik, ele é Sheik porque o cara arrebentou lá no mundo árabe. Só que a gente não conhecia ele aqui, cara. Ele foi do Japão pra lá... Foi quando ele voltou pra cá que... E daí, se ele não volta pro Corinthians e acontece tudo o que aconteceu com ele no Corinthians, ele ia ser um cara que ia ficar milionário, ia ter ele ia andar na Arábia, ia andar onde ele jogou, os caras iam reverenciar ele, só que ele ia andar aqui no Brasil ninguém ia saber quem ele era, cara. Verdade. Então, são escolhas, né, que a gente faz, cara. Quem perde acho que é o futebol nisso tudo, né? Porque devido às escolhas você perde talvez um talento ali que pode... E eu já vejo que acho que já o debate já vem mais pra trás, né, cara? A gente já tá perdendo aqui pro brasileiro. Ah, né? sim. Cara, você saiu o Hendrick com 17, daí saiu o Estevam, daí saiu o Marcos Leonardo mesmo, saiu o Vinícius Júnior, saiu o Rodrigo. Os meninos saíram um pouquinho mais tarde, mas saíram com 20. Cara, imagina se a gente tem, um exemplo fácil, né? Imagina se a gente tem o Rodrigo jogando no Santos, o Marcos Leonardo, tá? O Flamengo tá com o Vinícius Júnior. Nossa, o Palmeiras com o Hendrick. O Palmeiras com o Hendrick, com o Estevam, que vai sair daqui a pouco. O nível era outro, né? Fora os que já saíram, que a gente não tá lembrando agora, sim, mas sim, claro. que saíram lá. Então a gente perde aqui no Brasil por uma questão financeira, né, cara? Não adianta, não dá pra... E não tem... o Santos tem que vender, o Palmeiras tem que vender, o Flamengo tem que vender para vir outro. Para começar a vir outro, porque senão o time não consegue. Mas imagina se a gente conseguisse juntar esses meninos aí até os 25 anos deles aqui, jogando aqui, e o Dorival tivesse que convocar, não ia trazer um cara de fora. Se esses meninos estão jogando tudo aqui, a seleção brasileira ia ser todo mundo aqui. Que era o que acontecia na década de 80, né? Que daí vinha o Falcão e o Zico, que jogavam fora. O resto era tudo daqui. O resto era tudo daqui. Era a essência do futebol brasileiro. Daí tinha 2 do Atlético, 3 do Cruzeiro, 2 do Grêmio, um do Santos, Bahia, um do Bahia, um do Grêmio, um do Inter. Era outra história. Seleção brasileira, cara, pra gente fechar aqui. Seleção brasileira, pro Santista é o seguinte, não sabe o que é pior, se assistir o jogo do Brasil ou assistir o jogo do Santos. É a mesma coisa, cara. Tá complicado. Nada, cara. Mas enfim, o que você acha? Você acha que o Dorival vai engrenar essa seleção aí? Porque já tá todo mundo olhando torto, né? O resultado não tá vindo. Cara, eu vejo assim, né? Eu acho que o erro já vem lá de trás, né? Tem muita gente que critica o Tite. Sim. Eu acho que ele merece crítica. Mas se você for ver os números do Tite, cara, ele perdeu quando não podia perder. Isso foi o problema dele. Se ele ganha da Croácia, se ele ganha da Bélgica, cara, o Brasil ia ser campeão nos 2 campeonatos e o trabalho dele ia ser provavelmente demais. Só que, claro, é Copa do Mundo e você não pode perder quando não pode perder. Sim. Né? Se a bola lá do Lukaku lá não entra e o Brasil faz o gol e ganha da Bélgica, o Brasil ia pegar a semifinal e ser campeão e ia chegar na final. Né? Contra a Croácia também, os 4 minutos lá, se o cara não vai lá na frente, perde a bola e abre e toma o gol, ia perder nos pênaltis, o Brasil ia chegar na final. Ou ia chegar na semi com a Argentina, sei lá. Então, primeiro eu vejo que o trabalho do Tite foi bom. Só que daí eu acho que o erro dele foi que ele não soube ganhar quando tinha que ganhar. Na hora que não podia perder, ele perdeu. Daí sai o Tite, cara. Daí a CBF vira uma bagunça. Presidente com impeachment, daí traz o Fernando Diniz e depois não traz, fica com esse negócio do Angelotti, que pra mim foi a maior mentira, a maior cortina de falácia. Nunca. Desde o começo eu falava, não acredito que o Angelotti vai vir dirigir o Brasil, cara.
não é o perfil dele, ele tá num lugar que ele tem contrato, ele tá bem, ele... E é técnico de clube, né, cara? É técnico de clube, Tá cara. no dia a dia, É aquela isso coisa, que é diferente. pegando na mão do jogador. Então eu ali. vejo que a seleção brasileira já tá vindo mal, o comando da seleção há muito tempo, né? Tentaram fazer alguma coisa agora, eu acho que gente incapaz está lá dirigindo a seleção, a CBF. Eu acho que tinha que ser gente melhor. E o que aconteceu com o Ramon, com o Fernando Diniz e com o Dorival, cara, é uma coisa que não existe. Né? O caso do Diniz, cara, eu cresci com ele. A gente aqui de São Paulo, a gente jogou junto desde pequeno. Cara, a gente é o Fernando, né? Ele me chama de Paulinho, eu chamo ele de Fernando, não é? Cara, os caras colocaram ele numa sinuca de bico, meu. Porque ele é técnico do Fluminense, campeão da Libertadores. Os caras chamam ele pra seleção e falam assim, você vem pra seleção e fica com o Fluminense. Se põe no lugar dele, cara, ele não pode falar não. Não. Ele não tem a opção de falar não, cara. Não podiam dar essa opção pra ele. Sim. Não tinham que convidar. Esse era o negócio. Daí convida o Diniz, cara. Todo mundo sabe, cara, que ele é um cara de time. O jeito de jogar dele, você pode gostar ou não, você pode estar de acordo ou não, mas ele tem que ter tempo para treinar, tempo para os jogadores assimilarem o que ele quer. E ele é um cara que ele não abre mão daquilo. Claro. Ele é um cara... Nunca, cara, ele podia ser o treinador da seleção brasileira, convocando os caras no domingo, recuperando os caras dos jogos do domingo, que vem um da Itália, vem um da França, vem um da Inglaterra, vem 2 do Brasil, um da Arábia, se junta tudo na granja, na segunda, para recuperar os caras com fuso horário, tudo. Faz um treininho, nada quase na terça para jogar na quarta. O Diniz é um cara que precisa de tempo para treinar. Então daí faz. Daí eu acho que a escolha do Dorival foi boa, muito boa, mas também é um desafio também porque a gente nunca viu o Dorival numa seleção, né? É o que você falou. Eu trabalhei com o Dorival 2 vezes. Eu trabalhei no Coritiba, quase 1 ano e meio, e no Santos 1 ano e pouco também. Eu sei como ele gosta de trabalhar. Ele é muito bom, cara. Se eu assumisse como executivo de futebol hoje, num time grande, eu tentaria levar o Dorival. Certo. Agora, se talvez eu assumisse como a seleção brasileira, não levaria ele. Olha aí. Sabe, é uma questão de perfis diferentes. Ele pode ser um grande treinador na seleção, mas a gente não sabe. Ele tá tendo que aprender, né? E daí tem esse lado do relacionamento. Ele é um cara que super se relaciona bem com todo mundo, com os jogadores, ele sabe falar, ele sabe ser duro, ele sabe conversar, ele sabe... Mas no clube, na seleção é diferente. É. Então, eu tô torcendo pra caramba, lógico, como brasileiro, como ex-jogador, torcendo pro Brasil, acho que o Brasil vai classificar, né, vai ganhar aí 2 jogos. Pode não ficar entre os 4 primeiros, mas vai ficar entre o 5º e o 6º. Ainda bem que a próxima Copa classifica 6, né? É, já aumentou. Porque se classificasse 4 ia complicar. Já ia ser apertado. E vamos torcer, mas eu vejo que o Brasil tá longe da gente ficar empolgado de ganhar o Mundial no próximo Mundial. É. Até porque você tem uma incógnita ainda do Neymar, né? Se ele vem ou não. E eu acho que ele é fundamental ainda nessa seleção. Eu acho ainda que o Neymar é importantíssimo, cara. O que a gente Mesmo que ele não joga os 90 minutos, o que a gente né? estava falando, né? No jogo decisivo, cara, o Neymar decidiu. É. Quem fez o gol contra a Croácia? Pois é. Se ele não tomasse aquela joelhada nas costas, cara, tenho certeza que não ia ter o 7-1. A Colômbia aqui, né? Não ia ter o 7-1, cara. Se ele tá em campo, ia ser diferente. É outra história. Agora, eu continuo achando que o Neymar é o cara que pode trazer uma Copa pra gente, que nem trouxe o Pelé e o Garrincha, depois foi a seleção de 70, depois foi o Romário em 94, daí foi Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. Eu acho que a gente, eu vejo, o pessoal fala assim, nah, o Brasil não tem jogador. Eu acho que tem jogador pra caramba. Só que a gente tem algumas posições que a gente não tem o cara. Né? Você fala assim, escala o ataque nosso. Cara, Endrick, Vinícius Júnior, Rodrigo, mesmo o Pombo lá, o menino lá do Sim, é o Pombo, o Martinelli, aqui mesmo, o Pedro, o Estevão agora. Na frente, cara, do meio pra frente a gente tem. A gente não tem o 10, que é o Neymar, que eu acho que o Neymar tem que ser o 10, e eu acho que o grande problema da gente, cara, são as 2 laterais, cara. A gente vinha sempre uma história do Brasil de laterais melhores do mundo. Verdade. Né? Desde o Carlos Alberto e depois os últimos, assim, era Branco e Cafu. Branco e Cafu. Não, Branco e Jorginho. Branco... Depois era Roberto Carlos e Cafu. É. Depois, cara, a gente sempre teve as laterais nossas, os melhores do mundo. E agora a gente não tem os laterais que fazem a diferença, cara. E os jogos
são as válvulas de escape ali, o lateral né? O hoje é lateral o que faz que diferença. cruza, que faz gol, enfim. Que dá sustentação para esses meninos da frente. É isso. É isso, meu amigo, vamos torcer muito. Bom, Fórmula 1 e você, pra quem não sabe, esse cara aqui, toda a Fórmula 1 Grande Prêmio do Brasil, ele tá aqui, ó. Não aqui, ele tá lá no autódromo de Interlagos lá, né? Fica lá com a bandeirinha lá, correndo. Fala um pouquinho, conta um pouquinho dessa história aí. Não, cara, isso é uma outra coisa também, que eu sempre fui apaixonado por velocidade, né? Ayrton Senna, Nelson Piquet, né? Acho que quem é da minha geração acordava de manhã para ver, né, o Piquet correndo, depois o Senna, né? E ficava de madrugada para ver o GP do Japão e tal. Legal. E eu sempre adorei Fórmula 1. E daí quando eu parei de jogar, eu tinha um primo meu que trabalhava no credenciamento da Fórmula 1. E daí ele falou, pô, o pessoal aqui é o pessoal do resgate, é o pessoal que fica ali na pista, não são os bandeirinhas, não é a sinalização, é o pessoal do resgate e tal. Pô, você adora a Fórmula 1, você não quer vir aqui? Eles treinam um dia aí pra ver que estão formando uma equipe nova. E daí eu fui. Né? Daí eu comecei a me apaixonar, cara, por esse lado atrás do muro, Sim, né? atrás do muro. Atrás do guarda-reio. Guarda-reio. E daí comecei, já fazem 15 anos, né? Eu sou um dos... que o pessoal fala socorrista, bandeirinha e tal, a palavra é até Marshall. Parece até meio mala, meio metido, né? Marshall e tal. Mas é o Marshall que é a equipe de resgate. Então nós somos 120 pessoas, hoje a gente está com 20 postos, cada posto tem um líder, eu sou líder de um posto desse, e Interlagos é dividido em pedacinhos. Então se acontece um acidente nesse pedacinho, eu sou responsável. Naquele outro pedacinho é você. Então daí vai na curva do S do Senna, na reta oposta, na subida, na junção, né? Cada um tem um desse. E a gente é responsável por deixar a pista 100% em condições de estar acontecendo a corrida. Então se tem um pedaço de pau que vem da torcida, da árvore, se tem uma mancha de óleo, se bate um carro, você tem que tirar aquele carro e deixar a pista legal. Se tem alguma coisa que está atrapalhando os pilotos, você tem que ir juntando. Então a gente limpa o lixo ali, tem que tirar tudo para o piloto ter a pista zeradinha para ele correr. E eu já estou há 15 anos, né? Já estou indo lá. Caramba. E é muito legal, porque no final a gente fica uma fraternidade, né? Porque são sempre as mesmas... Tem cara que está indo há 30 anos já. Nossa, Tem cara que está indo lá que eles iam com o carro deles para rebocar, naquela época antiga da Fórmula 1, os caras iam com o carro deles para rebocar os carros lá, para ajudar. Olha e tudo. Só, velho. E é um trabalho de muita responsabilidade, né? Porque o carro passa aqui e você está aqui, né? Então é muita responsabilidade. Não pode acontecer nada errado, você tem que ficar ligado em tudo, né? E a gente treina, a gente tem o grupo nosso que durante o ano inteiro vai trocando informação e agora a gente vai começar agora os treinamentos, a gente vai 3 sábados antes do GP e daí faz o GP. Bacana. E é muito legal, cara, é muito louco, porque é uma Fórmula 1 diferente do que a gente vê na TV. Ah, sim, bastidor completo. Não tem nada a ver, cara. Nem bastidor. Você tem uma ideia, que nem eu já reboquei o carro do Montoya, o carro do Vettel, peguei pedaço de aerofólio da Ferrari, e quem quiser no Instagram lá tem algumas fotos lá. E é muito louco, cara, porque você tá ali e às vezes você fica lá embaixo de sol, quinta, sexta, sábado e domingo, o sol, não acontece nada, o outro ano é chuva, o outro ano você tem que pegar 4 carros, porque deu uma batida no teu posto, e você tem que... um tá sem pneu, chama o guincho e traz o guincho. Esse aqui? Não, esse aqui dá pra empurrar. Empurra e leva pra fora da pista. E o piloto? O piloto tá bem, não tem problema. Porque é uma adrenalina, cara, que acontece ali na bandeira amarela, você tá com o chefe no ouvido, falando no rádio. Tem que limpar, cara, tem que fazer isso aí rápido, porque não sei o quê. Só que cuidado, a segurança em primeiro. Porque imagina quanto não custa uma volta em bandeira amarela para transmissão mundial da Fórmula 1. Então, se você ficar 10 voltas na bandeira amarela, cara, a corrida perdeu 10 voltas. E o produto Fórmula 1 ficou chato, você não sei... O cara mudou de canal. Então, é uma pressão, só que também você não pode... Tem uma série de regras, você não pode encostar no carro, porque se você encostar no carro, ele tem algumas luzes que mostram que ele está magnetizado. Se encostar no carro, você te joga fora. Acho que eu ia perguntar se você já queimou a mão, já tomou um choque. Não, porque eu sempre fui um cara que na hora que dá a adrenalina, eu vou na manha. Que legal, cara. Você tem uma ideia, a gente vai com luva, tudo. O pneu tá tão quente que se você for empurrar o carro com o pneu, a tua luva gruda, faz que nem chiclete assim, ó. Caraca, o pneu. E fora esse lado, porque o carro, como ele tá
com energia em volta, magnetizado, ele tem em cima, onde tem a câmera, quando ele bate, ele tem uma luzinha vermelha, uma laranja e uma azul. Uma azul não, uma verde. Se ele tá verde, você pode encostar no carro. Se ele tá laranja, você pode encostar com cuidados em algumas partes. Se ele tá vermelho, cara, não encosta. Mesmo se o piloto tá lá dentro, a gente não pode encostar no piloto, só os médicos da Fórmula 1 podem encostar no piloto, né? Que nem aquele negócio do extintor e tudo. Você tem que apagar o incêndio. O bombeiro tá com você, você tem que dar o extintor pro cara apagar o incêndio. Então, tem uma série de normas e que acontece e que algumas vezes já teve macho que morreu. Do cara ficar entre o trator e o carro e o cara não vê e passar por cima do cara. Então é perigoso. Se você não tiver a calma nesse... Porque, imagina, você sai lá na corrida 3 dias, de repente bate um carro de Fórmula 1 na tua frente. A adrenalina vai a 1000. Hein? E você quer resolver, e o piloto tá ali, e o cara tá dentro dos pneus. E daí você vê a luzinha, tem uma luzinha também que indica o nível do choque do carro. Porque depende de quantos Gs que bateu, é uma luz, a outra é outra, a outra é outra. Daí é o piloto que tá mal. Então, cara, é muito louco, cara. É uma coisa... Não é tão simples assim como a gente vê, só vê os caras ali. É que a gente vê o pessoal assim, daí vem o tratorzinho, levanta o carro, leva. Só que para levantar esse trator tem que sair de algum lugar. Você tem que saber onde está esse trator. Qual que é o mais perto? Ele não pode vir na contramão, porque os carros estão vindo aqui, vai vir na contramão. Nossa. Tem que vir por trás. E daí quando você pega, você vai, né, põe o tarugo lá, aquele negócio que engancha aquelas fitas, para levantar o carro. Se você engata aquilo mal e o carro tá subindo, ele cai. Né? Imagina, cara. Então problema, né? Mas é uma delícia, cara, é uma delícia. Bacana. Quem que vai ganhar esse ano, né? Eu espero que não seja o Verstappen, cara. Agora qualquer outro... Até tem uma história legal, cara. Eu não sei se a gente... Tem mais 5 minutinhos aí? A gente tem uma história legal porque... Juliana. Tem. A gente tava... Teve um ano... Porque vai mudando os postos, né? Certo. Você não fica sempre no mesmo, vai mudando alguma coisa. E eu tava, nesse ano, eu tava na saída do S do Senna. Quem conhece Interlagos, acaba a reta, tem o S do Senna e entra na reta oposta, né? Isso. E a gente tava lá na corrida do Brasil, tal, o Massa tava para ser campeão. Ah, foi aquela Então, na hora que o Massa passa na reta dos boxes e ele acaba a corrida em primeiro, sim, ele desce o S do Senna e o chefe da prova, né, o nosso chefe, fala assim, o Massa é campeão, o Massa é campeão. Daí o Massa faz o S do Senna, passa na minha frente. Os caras falam assim, pode ir pra beira da pista comemorar, porque o Massa é campeão, Caramba. o Massa é campeão. E ele passa na nossa frente, assim, no nosso posto, e a gente é campeão, tal. E ele vai. Só que, nesse meio tempo, o Hamilton ultrapassa o cara lá, tira o bloco, e chega na frente. Daí o nosso chefe fala assim, puta, meu, não é mais. O Hamilton ganhou, o Hamilton é campeão do mundo. Só que o Massa já tinha passado, a gente comemorou com ele. Daí passa um pouquinho, vem o Hamilton, faz o S Senna, passa na nossa frente, a gente aplaude ele. Campeão, e tal. Então, eu falo pros caras, foi o posto que a gente tava ali, a gente comemorou campeão. 2 mundiais. Um com vontade, né, porque era o Massa, que era o campeão, e depois a gente bravo, porque foi o Hamilton que ganhou, cara. Nossa, é uma situação, cara, que só quem tá lá viveu isso, né? É, verdade. Porque a gente viu pela TV, pela né? TV, né? O Massa, todo mundo comemorando no boxe ali, não sei o quê. Aí, dali a pouco, o todo mundo murchando que o Hamilton passa o cara na subida ali, isso, chegando na reta. Puta, foi emocionante isso aí. Fantástico. Para encontrar o Jameli hoje, Band Esportes, TV Cultura. Band Esportes, eu tô fazendo agora, né, que a gente fez o Carioca, mas agora é o Sauditão. Tem alguns jogos que a gente faz também de alguns campeonatos, Euroliga e alguma coisa. Na TV Cultura, né? Algumas vezes eu tô indo no Cartão Verde, de segunda e quarta. Todo sábado, aí sim que já consolidou, todo sábado à tarde, às 3 da tarde, é ou Série A2 no primeiro semestre, ou a Copa Paulista. Na TV Cultura, isso é muito legal, que é o futebol raiz mesmo. A transmissão é legal, a futebol... Continuo com a empresa, né, de marketing esportivo, que a gente faz a venda de ingresso aí para quase 60 clubes, que a gente está o dia inteiro aí falando com o pessoal, basquete, vôlei, eventos. A gente fez o Castelo Rá-Tim-Bum, a gente fez o Museu do Chaves agora. Bacana. Então tudo que é venda de ingresso, tiqueteira, a gente faz também. Na Comebol, né, continuo dando aula na Comebol. Tem o livro que está vindo aí também na onda, né, da Comebol. E quem quiser saber mais, muita coisa mais. Tem o negócio da Fórmula 1, que é uma vez por ano, mas... Quem quiser entrar em contato é @PauloJameli no meu Instagram, cara.
segue lá, dá um like, busca, faz pergunta. Eu costumo ver, demora às vezes para responder, mas eu gosto de responder, eu gosto de ver o que estão falando. Eu estou postando os vídeos agora, meio que uns trailerzinhos do livro, dos capítulos do livro, falando um pouquinho de coach esportivo. Tá muito legal. A escolinha do Juventus também, a gente tem lá 350 meninos e meninas, né? A gente é a única escolinha que tem uma parte só de menina, é muito legal. Muito legal. A gente tem um time de menina da escolinha, e fora os meninos de 6 a 14 anos lá na escolinha do Juventus. E, cara, tô aí, cara. Eu sou um cara que eu gosto, tomo torcendo pro Santos subir, né? Logo. Tomara, né? Torcendo pro Mirassol e pro Novo Horizontino, que são clientes nossos também. Olha aí que bacana. A gente faz a bilheteria do Mirassol e do Novo Horizontino há mais de 6 anos já. 5, 6 anos. Então, para nós, eles subindo, a gente vai ganhar um upgrade, porque em vez de jogar contra o Operário, em vez de jogar contra o Amazonas e tal, vai jogar contra Corinthians, Palmeiras, Flamengo. Novo Horizontino, se subir. Agora, o estádio lá precisa dar uma... Não, é bom o estádio. É bom, né? Novo Horizonte é bom, o Mirassol é um time muito organizado, muito bom também. São times que, se subirem, eu acho que vai acontecer parecido com o Cuiabá, cara. Não é aquele que bate e volta, não vai... Certo. Pode cair. Mas vai subir e vai dar trabalho, não é aquele time que subiu por acaso. Sim. Os caras estão fazendo um trabalho muito bom há muito tempo, meu. Então, É sólido, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí. Esse é o Paulo Giamelli, conosco aqui na segunda edição do podcast Aqui Se Fala de Futebol. Falamos hoje um assunto muito importante, que é o coaching no futebol. O Giamelli está se especializando aí, vai escrevendo um livro a respeito disso aí. Acompanhe depois nas redes sociais, acompanhe quando ele lançar o livro, a gente vai divulgar aqui também. E você que está à frente de algum clube de futebol, você que é empresário, você que é pai de atleta, né, Giamelli? Entre em contato e busque informações a respeito disso aqui, porque com certeza vai dar um upgrade aí na carreira profissional aí do seu filho, do seu cliente aí, caso seja um empresário de futebol. Giamelli, obrigado, cara. Prazer ter você aqui. Sempre um prazer estar aqui, um papo muito bom. Vamos lá. E vamos nessa. Vamos lá. Vamos seguindo. Gente, um abraço, fiquem até a próxima aí, com mais um convidado. Quando você chegar lá no Juventus hoje, você fala com o Anderson Lima que eu tô aguardando ele aqui. Viu? Pode deixar, vou dar uma bronca. Ele fala, pô, os caras estão te já me esperando enrolou lá, duas vezes, Não, porque eu tô aqui, o Giamelli vai dar entrevista, eu tenho que ficar trabalhando aqui mais do que É que ele tá trabalhando pra caramba lá também, tá fazendo um bom trabalho lá ele também. batia uma falta, hein? Ei, perninha direita. Pegava cara. bem na bola demais. Nossa senhora, que é isso? Quero trazer você aqui, Anderson, pra gente bater um papo aqui, falar muito de futebol, porque aqui se fala de futebol. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.